galera da região dos lagos, estamos aqui de volta, olha que bênção! E que bom que você voltou também, estamos aqui muito felizes. Eu sou a pastora Gi, estamos aqui com o pastor Jefão, com entrevistadores aqui abençoados e também veio o Mateus de participação especial aqui para nos ajudar a trocar uma ideia, fazer um papo bem maneiro aqui. Fala aí, pastor Jefão, quem é que está com a gente hoje? Apesar que o pessoal já leu aí, né? Na descrição. Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, já desde já, você que está nos assistindo, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E hoje, porque nós vamos tratar de um assunto bem especial. Estamos convidados aqui, estamos com o pastor Fábio, esposo da pastora Luiana, pai do Davi, pai do Bernardo, pastor da Igreja do Nazareno de Rio das Ostras, em Ceada. Também estamos com o nosso amigo, produtor, executivo, Tiago, namorado da Isa, casamento em breve, ainda bem que o pastor está do lado aí, ó. Precisa, Isa. Com a gente aqui hoje, vamos estar ouvindo um pouquinho deles aqui, eles se apresentando pra gente. E é sobre isso, gente. Nosso podcast nem é só teologia, nem só entretenimento, mas é aquilo que a gente deseja causar no seu coração, tornando o seu coração o quê? Superaquecido. Superaquecido. Vamos que vamos? Quem começa? Quem que começar, levanta a mão. Vai, pastor. Pastor Fábio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Família tá bem? Tudo bem, tá fluindo, vamos pra cima. Glória. Fala aí, pastor, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Hoje o tema é sobre atualidades, a igreja e atualidades. Mas antes da gente chegar à atualidade, teve um passado. Quem foi o Fábio no passado? Como que o senhor chegou até aqui? Para a gente conhecer um pouquinho. Então, o Fábio do passado foi um Fábio, né, que eu não queria nem falar, que já ficou até no mar do esquecimento, mas eu me converti, eu tinha 22 para 23 anos, né, me batizei no ano de 2003, né, pastor Jefferson? 23 de fevereiro. Então, 23 de fevereiro de 2003, né, em 2006 eu fui receber minha primeira licença pastoral, né, e depois fui ordenado a reverendo na Igreja do Nazareno, mas eu comecei a pastorear a igreja aqui em 2010. Então a gente já vai 14 anos já como pastor de igreja local, né? E graças a Deus, Deus veio assim avançando. Tive 2 filhos, né? Casei, quando eu cheguei na igreja não era casado, aquela coisa toda. Só que a ordem, né, pastor? Para quem está assistindo ele, casou e depois teve os 2 filhos. Isso. Só para ficar claro, pra né, pastor? Para ficar claro, porque eu fugi um pouquinho aqui. Né? Entrei no ministério pastoral, depois vim falar da minha família. Então, teve esse processo todo, e aí eu estou hoje aqui na igreja, pastoreando essa igreja, estamos construindo. Então, assim, tentei encurtar o máximo que eu pude, por isso que embolou. Bacana, pastor. E vocês, então, estão construindo em Rio das Ostras mesmo, né? Rio das Ostras, isso é um aí. O templo vai ficar top, pastor? Como é que vai ser? Vai comportar quantas pessoas? Deve comportar umas 500, 450 pessoas sentadas. Uma benção. Já compartilha essa live Vamos aqui, lá. porque, né, os novos membros já vão se familiarizando aqui no seu futuro pastor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, pastor, estamos aqui falando de atualidade, mas vamos apresentar primeiro o Tiago aqui. Fala de você, Tiago. Quem é você? Como é que você chegou? Caiu de paraquedas ou não? Como é que foi que você surgiu aqui na Igreja do Nazareno? Então, a Igreja do Nazareno foi a igreja que eu me batizei, né? Eu me converti. Eu não era crente, estava no mundo mesmo. Mas um amigo em comum do meu melhor amigo na época, primo do meu melhor amigo, o André, que me chamou para a igreja, me chamou para conhecer e eu vim e acabei me convertendo mesmo. Deus agiu na minha vida. Eu comecei direto na live mesmo, na época da pandemia. Comecei na live sem saber nada. Eu não sabia nada mesmo, só entendia de computador mesmo, mexendo no computador. E fui aprendendo tudo, autodidata mesmo, mas aí mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu atuo na live e no design da igreja aqui do Nazareno da Enseada. Comecei na live, fui para o design para ajudar também. Aí hoje estou cuidando do Instagram da igreja, das artes, tudo que precisa nessa área. E também continuo atuando na live como co-líder.
Legal. Para quem quer conhecer o trabalho, né, não é só você que trabalha, mas tem toda uma equipe. Para quem quiser conhecer, qual é o Instagram? @Nazareno Rio das Ostras. Isso aí, gente. Segue aí. Fala para mim, Tiago, uma coisa. Diziam por aí, eu pelo menos sempre ouvi isso, que o cara da mídia era aquele cara que não serviu para ser do Ministério de Louvor, pastor não deu oportunidade para ele pregar, ele não serviu, ele não aprendeu nenhum instrumento, e aí ele caiu na mídia. Você acha que ainda rola dessa maneira, ou como é que hoje a mídia tem se destacado no papel da igreja? Pelo menos, ao meu ver, está sendo um ministério que está, né, crescendo e tomando um espaço bem importante no evangelismo e nos trabalhos da igreja, né? Sim, hoje a comunicação em si, como um todo, né, porque a comunicação ela não existe só live. Ela vai ter o pessoal da foto, vai ter o pessoal do som, vai ter o pessoal da iluminação, porque um não funciona sem o outro. Então, a gente da live, a gente precisa do pessoal da iluminação, porque sem iluminação não existe foto, não existe imagem. A gente precisa do pessoal do som, porque eles vão levar o som do louvor, da pregação, tudo para a live. Então, todo mundo tem que coexistir, tem que estar junto, porque senão não rola. Então, assim, hoje o pessoal da mídia, se eu não me engano, é um dos mais cobrados hoje, não é qualquer um que vai poder fazer. Pelo pastor Fábio? Não. Pode falar. Fala aqui pra gente, Tiago. Não, na verdade, a gente mesmo que cobra isso, né? Porque, afinal, a gente está fazendo isso para Deus, não é para ninguém, não é para pastor Fábio, não é para a igreja, a gente está fazendo isso para Deus. Então, a gente cobra sempre o melhor para Deus. Então, a gente se cobra muito, a gente também se cobra e cobra dos outros essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa ter pessoas que estão interessadas, que estão dedicadas, que tenham essa noção de responsabilidade e que queiram estar ali para somar. Porque a gente está aqui, como eu falei, eu sou autodidata, mas eu vou ensinar todo mundo para dar o seu melhor e cobrar isso, né? Porque, infelizmente, não é qualquer um que pode chegar, mas a gente aceita qualquer pessoa que esteja dedicada a aprender, que queira aprender, porque a gente queira servir, que a gente vai ensinar. Isso daí qualquer um pode aprender. Claro que vai ter gente que vai ter mais facilidade, como qualquer outra coisa, no que você for aprender, mas a gente está aberto a receber qualquer pessoa que queira aprender, que queira somar, porque a gente precisa de gente. A gente precisa mesmo de novas pessoas para ajudar. Bacana. É por isso que hoje a gente escolheu essa mesa aqui, porque na verdade é um conjunto. É daquele que está por trás das câmeras que você não conhece, que você não vê, ele não aparece, ele não está, né, nos altares, nos holofotes, ele não está. Mas ele está ali no pé do pastor, falando: pastor, a gente quer uma, né? Eu estou aqui com o meu iPhone. Inclusive, essa é a minha primeira pergunta, eu quero saber. Para entrar na mídia, pastor, eu tenho um iPhone, posso entrar na mídia? Como é que funciona aqui na igreja? Oh, meu Deus, que isso? Aleluia. Comprei um iPhone, já posso entrar na mídia? Brincadeira, essa parte, na verdade, eu deixo com eles, né, eles que vão tomando, cada ministério hoje aqui na igreja, eles têm, assim, essa liberdade de entender pela parte técnica o que cada um, como que vai proceder, se realmente ele já pode atuar, né, se ele está preparado, porque todo ministério tem um treinamento para poder entrar. Então, de verdade, o primeiro passo é o quê? Estar na presença de Deus, né, para poder servir, para poder estar ali. Então, essa é a parte, talvez, que eu exijo, né, e a outra parte, eles, nessa parte mais técnica, eles vão estar avaliando em que área que se encaixa, como que se encaixa, se o treinamento vai ser um treinamento breve, vai ser um treinamento mais longo, né? A gente tem até um termo de brincadeira aqui que é estagiário. Você primeiro vai estagiar, depois você vai de verdade participar. Né? Poxa, mas já pensou cada um da mídia com o iPhone? Opa, que top, hein? E ainda cedendo para poder ajudar. Oh, maravilha! A gente recebe. Deixa eu só fazer uma pergunta desse comentário que a gente começou aqui agora. Porque o que a gente mais vê nos dias de hoje são pessoas que... Grandes dos problemas dentro do ministério que nós vemos nos dias de hoje são as pessoas que chegou na igreja, já quer direto atuar. Por exemplo, cheguei, eu canto.
E aquela já está de cima, direto em cima do altar. Cheguei, eu prego, já quero estar, pelo menos uma vez por mês eu quero estar pregando. Cheguei, quero fazer parte da mídia, já quero sair ali tirando foto, aparecendo. Vocês têm aqui, como vocês fazem para estar lidando com essa questão dentro das pessoas, né? Porque ainda mais nos dias de hoje, as pessoas não sabem lidar com não. E como que é esse jogo como é que vocês têm feito aqui? Que eu acho que é importante, porque nós temos que começar a criar maturidade dentro das pessoas. Pode falar? Pode. Então, qual o primeiro propósito nosso como servo de Deus? É adorar o Senhor, sim? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a pessoa entra na igreja, ela entra para cumprir o primeiro propósito. Então, de verdade, sair, ela vai ter que demonstrar que de verdade ela ama a Deus, né, que ela está disposta. E aí vai vir o quê? Geralmente a pessoa chega aqui, conhece a igreja, nós temos uma conversa para apresentar a igreja para a pessoa, para ver se a pessoa está de acordo, se a pessoa entendeu o propósito da igreja, né, se ela estiver vindo de outra denominação. Se não, tem uma classe de batismo, ela vai passar, e essa classe leva uns meses. Então tem aquele processo. Vamos comparar um namoro. Alguém já namora já casando? Não. Então tem as fases. Sim. E aqui também nós temos algumas fases. Então até para a pessoa começar, né, aqui na igreja também tem algumas fases. Então essas fases, cada ministério vai ter o seu treinamento, como eu falei, né, vai ter a sua forma de preparar as pessoas, dependendo da parte mais técnica. Às vezes outros são mais operacionais, em questão de lidar com as pessoas. Outros têm equipamentos como a mídia, tem muito equipamento, a questão do louvor também tem uma audição, tem um discipulado, né? O ministério infantil também tem um treinamento, os obreiros da igreja, voluntários da igreja têm um treinamento. Então toda a nossa equipe hoje praticamente ela vai passar por um processo até de verdade ela está integrada no ministério, diretamente no ministério, que a gente primeiro integra na igreja, depois essa pessoa vai ser integrada no ministério. Muito legal. E como que isso, pastor, como que o senhor vê isso como algo relevante para o reino de Deus? Porque assim, a gente chamou o senhor, inclusive, porque a gente sabe que o senhor teria muita coisa de Bíblia para apresentar, muita coisa da sua história para apresentar, mas a gente chamou o senhor hoje para um podcast de tecnologia, de atualidades, né, justamente para entender aonde que bateu dentro do senhor, assim, o pensamento ou o sentimento de vale a pena investir, porque isso vai ser relevante em algum ponto, e que ponto que seria isso? Porque às vezes tem igreja hoje que acha que não, vai deixando, não quer investir no bom som, não quer investir nessa aparelhagem, né? Não é que não quer, né? A gente sabe que também cada igreja tem a sua dificuldade, mas aonde isso bateu, porque no começo o senhor também devia ter os seus apertos também, né? Para poder comprar fazer um aquário, para poder fazer... Cada igreja tem as suas dificuldades, mas aonde que bateu aí dentro o sentimento de eu preciso investir, porque não é investir... Você não está investindo numa edificação, você está investindo no corpo, mas onde que isso alcança o corpo? Então, aí é o que eu falo, desde o começo, eu acho que a nossa vida você já demonstra se você investe ou não no reino de Deus. Começa com a sua vida. Se você é 100% dedicado, se você não é, como que você talvez procede diante das coisas. Então, acho que começa na gente. Cada pessoa vai ter um canal que ela vai investir. E se ela abrir canais e entender e passar a ouvir também a necessidade de cada um, dentro do que você pode, porque aqui a gente queria estar muito melhor. A gente tem alguma coisa hoje, conseguiu investir em alguma coisa. Tem igreja que está muito na frente da gente, mas também hoje a gente também já tem uma estrutura que a gente está até aqui gravando aqui agora, né? E também tem uma equipe que se preparou, que se dedicou. Então, assim, são vários fatores que vêm, né? Que foi um investimento que eu coloco até na questão da atualidade, mídia geral, porque eu acho que a igreja não tem que investir só numa área. Tem que investir em todas as áreas. E cada ministério aqui tem o seu investimento. Só que tem algumas coisas que de verdade os equipamentos são mais caros, né? Então parece que o investimento é maior, mas para você entregar um bom trabalho, você tem que investir naqueles equipamentos também, pessoas que sabem manusear o equipamento, porque também tem igreja Sim. que tem equipamento, mas que também tem gente que não sabe manusear.
Então também não vai adiantar muito você ter um bom equipamento se você não sabe utilizar ele. Então nós começamos assim, investindo nessa área, mas o que lançou a gente dentro da questão de mídia, de verdade, a gente já vinha se preparando, foi a pandemia. Na pandemia, né, foi que a gente foi lançado, de verdade, nessa parte, justamente para poder alcançar as pessoas que estavam em casa. E nós, o que nós fizemos? Tivemos um investimento, pequeno investimento, naquela webcam, como é que era o nome? Esqueci. Logitech, e a gente já tinha comprado. Portanto, quando a gente comprou ela, depois ela dobrou de preço na pandemia. Então, foi o nosso primeiro investimento. Então, nós começamos com uma câmera que a gente gravava aqui no Facebook do telefone. E eu não queria que gravasse, na verdade, porque eu não sempre tive no coração, você não quer aparecer, não quero aquela história, até um dia que a secretária da igreja, gravando, mostrou para mim, falou, olha só, você não quer gente de outro país curtindo, sendo abençoada e tal. Eu fui para casa orar, mas eu proibi ela de gravar, falei, não quero mais que você grave. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, é eu ou é você? Então, quando eu entendi isso, que era de verdade a voz do Espírito ecoando ali, aí eu deixei ela gravar. E aí nós fomos assim bem pegando e começando a investir mais. E aí André mergulhou de cabeça, né? A galera que estava com a gente aqui também mergulhou de cabeça. E começou a vir um pessoal para cá com a questão de som, de fazer o culto, né? Para chegar em casa, quando eu acostumado sempre pregar com gente na igreja. E agora você prega olhando para a câmera, coisa que eu nem gostava. Então foi um desafio assim muito grande. E nisso foi crescendo. Eles foram estudando, foi chegando gente, foi chegando Tiago. E veio hoje a gente tem um ministério realmente de comunicação na igreja, que nasceu propriamente dito assim, né? Dito que eu quero no sentido assim, nós vamos mergulhar nisso agora, foi na pandemia. E não teve jeito, porque graças a Deus também tivemos um bom retorno das pessoas de casa, então isso também eu acredito que ajuda muito. Quando você sente que você investe e aquela palavra está alcançando, aquilo está atingindo os corações, que eu acho que essa de verdade tem que ser a nossa intenção, alcançar os corações. Sim. De verdade fazer, investir para chegar em vidas. E para a honra e glória do Senhor, a igreja cresceu nesse período. E daí nós fomos também adquirindo recursos para poder investir mais. E a igreja, a liderança da igreja, o que aconteceu? Ela também entendeu que essa parte seria uma parte que, poxa, a igreja estava recebendo. Então todo mundo de bom coração também entendeu e foi ajudando para que isso pudesse crescer mais, e até hoje, né? Então assim, foi assim que de verdade nós mergulhamos pouco mais fundo. É muito bacana esse relato, porque assim, foi diante de um desafio grande, porque foi um grande desafio para a igreja. E novo, né? Novo, completamente novo, né? As futuras gerações vão se aproveitar, né, disso, mas assim, a gente praticamente foi pioneiro, né, em cultos, em lives, né? Não fazia nem sentido para a gente, mas, meu Deus, igreja para mim é o grupo, é tão difícil adorar aqui, então assim, era difícil romper, para quem está ministrando louvor para a gente, né, do louvor, era difícil ali você romper ali, sem pensar na câmera, e você está olhando para uma câmera, e é realmente muito difícil, mas é diante dos desafios que surgem as oportunidades, né, e aí o alcance acaba sendo E eu vou fazer maior. Sincero, parecia que eu ia pregando nesse período, e assim, eu lembrava de cada rosto. Por quê? Eu ainda senti falta de quê? Porque eu passo na igreja até hoje, falo com cada um, abraço, aperto a mão. Então, cada rosto que eu passava na igreja, eu imaginava ali por trás daquela câmera que aquela pessoa estaria ali, entendeu? Também sedento para ouvir uma palavra, né? Talvez com medo, temeroso. E a nossa equipe foi muito valente, porque em meio a tudo, todo mundo saía de casa. Vou contar um fato aqui rapidinho. Teve um dia que a nossa equipe pegou Covid aqui. Deu um Covid, um deu positivo, o outro deu negativo, mas sintoma estava. E, na verdade, André estava aqui e pastor Paulo já tinha pegado, estava imunizado. Então, no dia veio André manuseando, ali, pastor Paulo e só. E é uma família de casa, fez o louvor que ele conseguiu pegar a transmissão lá da casa, trazer para a live. Então, assim, foi muito desafio que fez a gente crescer, né? Então é bom a gente tirar uma lição que muitas vezes, quando vem um desafio, a gente não pode se acomodar. A gente de verdade tem que mergulhar,
tem que ir quando você tem pessoas dispostas ao seu lado, a aprender o que o Tiago falou aqui, a que quer mergulhar, que quer ir mais fundo, aí o céu de verdade é o limite, porque você andar com gente do teu lado que fala, não dá, não tem como, isso é difícil, isso é complicado, é caro, é não sei o que, mas tem que, mas não é assim, porque lá não sei aonde é assado. Então isso aí dificulta muito o próprio crescimento da igreja. Então um conselho que eu dou assim para a galera é esse: cara, tem desafio? Vai para cima, acredita, né? Vai, Aproveita. se mexe, aproveita, é desse jeito, e é oportunidade, porque todo mundo aqui, ninguém deixou de trabalhar para estar aqui, todo mundo trabalhando, fazendo tudo, sair dessa casa. O maior desafio no meio do Covid, voltar para sua família, eu para minha casa, eu para minha família. Então assim, esse eu quero destacar aqui, foi uma equipe que de verdade nesse tempo abraçou, entendeu? Se colocando assim para pregar a palavra de Deus, que todo mundo poderia ter falado assim: ó, pastor, sinto muito, faz de casa aí, pega seu telefonezinho aí, faz uma chamadinha de vídeo, faz um grupinho de WhatsApp, joga um videozinho aí, prega. Não, a galera veio com força, a galera estava firme aqui. Legal. Então isso até me emociona, porque de verdade até hoje eu vejo assim que foi muito gratificante, pelo menos assim para mim, eu creio que para cada um deles, ver que valeu a pena, porque a igreja de verdade, o evangelho se expandiu, cresceu nesse momento em todos os aspectos, a igreja se abraçou. Então assim, foram muitas coisas que aconteceram nesse período que de verdade fez a gente mergulhar nessa questão de mídia, de live, de Instagram, de YouTube, canal mudou, era do Facebook. Então assim, foram vários desafios, e para a honra e glória do Senhor, Deus tem nos abençoado. No meu caso tinha um agravante também, que eu estava cuidando da minha avó com câncer de pulmão em casa, Nossa. que eu estava sempre aqui na igreja e cuidando dela ao mesmo tempo. Então, assim, é bom lembrar do passado, assim. Eu era novo convertido também, então assim, me batizei há 2 anos atrás e foi quando eu entrei aqui. Ele é um bebê, gente. Então, assim, isso tudo entra pra gente na nossa cabeça, assim, pensar, é aquilo, né? Não é pra gente, é pra Deus. Então, a gente dava o nosso melhor e continua dando até hoje, buscando evoluir mesmo. E é lindo, né, gente? Porque às vezes a gente coloca uma caixinha na igreja e divide essa caixinha em departamentos. E acha que Deus, ele usa esses quadradinhos, né? Como se a gente fizesse uma cédula, como tem no final do ano, né? Da Assembleia local, onde cada um... Se nada fosse conexo, né? É como se Deus estivesse ali preocupado com quem vai ser o presidente da JNI, ele que é o presidente da JNI, que vai fazer acontecer algo naquela igreja, é o pastor que vai fazer acontecer na igreja. E não, a gente vê assim de oportunidades que vão surgindo em que o próprio Deus, eu acredito, né? É o próprio Deus que é criador, ele continua sendo criador, então ele cria oportunidades para pessoas colocarem seus talentos, se desenvolverem e abençoarem outras pessoas. E isso é lindo, né? Na verdade, isso é lindo. Você vê uma pessoa chegando na igreja, um novo convertido, que encontrou, e foi além disso. E eu quero muito que você conte isso, porque hoje você ganha dinheiro, não na igreja, gente, não na igreja, mas aquilo que ele aprendeu dentro da igreja hoje está servindo fora da igreja para ele ter uma renda extra, né, Tiago? Fala aí. Sim. Fala aí, que né, isso aí já interessa muita gente. Tem gente que aumentou o volume agora no celular para ouvir melhor essa parte. Pode falar, Tiago. Vou aproveitar e contar do começo, né? Eu não entendia nada de câmera, de fotografia, de live, nada. Eu comecei aqui só entendendo como mexer no Windows, no sistema operacional do computador. E sempre fui metido nisso, e foi aí que o André falou: pô, vamos lá para a igreja, me ajuda lá, estou precisando de gente lá, eu acho que você vai dar certo. Aí eu, beleza. E assim, não fiz curso, não me especializei, não me profissionalizei em nada disso. Foi só mesmo a minha força de vontade, de procurar, porque hoje a gente tem tudo na mão para você aprender o que você quiser. O YouTube é uma ferramenta que pode te ajudar nisso, tem cursos gratuitos na internet. Então, assim, e mesmo com os cursos gratuitos eu não fiz, eu aprendi por conta própria mesmo,
como eu já fiz muita coisa na minha vida assim. Então, o Rodrigo, o André, eles já mexiam com fotografia, essas coisas, eles foram me passando o que eles sabiam. E hoje eu aprendi muita coisa, busquei muita coisa para aprender. A gente vai ter muita coisa nova no nosso novo templo, que a gente já está estudando desde já. Então, assim, a gente já procura saber como vai funcionar, o que vai funcionar. E nisso tudo surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa produtora de vídeo profissional mesmo. Uma produtora muito grande que faz shows aqui na região, Macaé, todos esses lugares. E acabou que o dono dessa produtora foi morar do meu lado, no meu condomínio. Olha como é que E a gente conversando com ele, eu trocando ideia. E ele falou, pô, Thiago, vai ter agora campanha de político, eu vou precisar de gente para trabalhar nas coisas que eu já faço. E aí eu falei, pô, se quiser, eu quero só estagiar. Eu quero só saber como é que funciona para eu aprender mais e trazer para a igreja. Porque, querendo ou não, lá ele tem equipamentos muito melhores, ele tem formas de pensar, de agir, que eu nunca imaginei. Então eu falei, cara, o que você tiver de oportunidade aí para eu aprender, para eu saber mais, pode me botar. Ele falou, pô, pior que eu estou precisando de gente mesmo. Vem trabalhar, vem conversar. Aí conversando com ele e tal, trocando uma ideia, a gente conversou e ele falou, pô, mas e aí, qual a sua experiência? Eu falei, pô, então, lá na igreja eu sou acostumado a resolver problema, que tem muito na técnica, e isso traz experiência. Então, assim, não adianta nada você ter um conhecimento de uma câmera, de um sistema, sendo que você não tem a experiência que te traz você trabalhar com aquilo. Então, ele falou, pô, isso aí já me ajuda muito, porque você tem a experiência. O resto a gente te ensina. Então, estou aí já alguns meses trabalhando com eles, aprendendo e tudo mais. E de segunda a quinta eu tenho trabalho lá com ele. E geralmente, final de semana, ele precisa de alguém para fazer algum evento, casamento, show. E ele me chama. Por quê? Ele gostou do meu trabalho, gostou de ver como é que eu ajo nessas situações. E me chama sempre. Então, isso tudo é uma forma de eu fazer uma renda extra, né? Claro, mas eu fui mais pela experiência. Então, assim, tá lá meia-noite desmontando equipamento para carregar caminhão e fazer as coisas. Eu tô com um sorriso no rosto, porque eu tô aprendendo coisa. Então, assim, a gente vai ter telão de LED na nossa nova igreja. Eu já sei mexer com telão de LED, já sei montar, já sei fazer manutenção, já sei instalar. Então, isso tudo ajuda. Por quê? Claro que vai ter uma equipe lá para montar e tudo mais que a gente vai comprar, mas eu já sei mexer. Então, assim, já tem uma pessoa dentro da igreja que sabe mexer com aquilo. Então, não vai precisar ficar gastando com manutenção, com essas coisas. Então, hoje eu trabalho com essa produtora, fazendo isso, ganhando um dinheiro extra, que muitas das vezes uma pessoa pode falar assim, eu ganho tanto no mês. Às vezes isso daí eu tiro em fazendo alguns serviços para o cara. Muito interessante isso. Então, assim, em 2 dias de trabalho eu posso tirar quase um salário mínimo. Então a pessoa fica benção, assim, gente, cara. você que está aí desempregado em casa, quem sabe o Senhor... gente, é sério. É o que eu falo muito para os meninos que... está abrindo seus olhos agora para... Que a gente tem um pessoal novo aqui que trabalha com a gente, sendo voluntário aqui. Eu falo com eles, gente, se dedica, estuda, aproveita que você tem gente aqui que sabe te ensinar, que vai poder te ensinar, para vocês sugarem o máximo possível. Aqui a gente, no som, a gente tem um cara... crânio para tudo, de iluminação, de show. Assim, o que eu sei não chega nem 10% do que ele sabe. Então, assim, o Janderson é um cara que sabe muito de tudo, de som, de iluminação e tudo mais. É um cara também que... Só que ele aprendeu no tempo de que não tinha videozinho no YouTube, no tempo de livro, que ele quebrou a cabeça ali para aprender. Então, assim, o que eu falo para a galera, gente, suga o que você puder sugar desse cara. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Então, eu falo isso para eles, eu falo para eles se dedicarem, porque é isso, é sobre isso. É você conseguir um dinheiro de uma renda extra, você conseguir se manter e ter um novo conhecimento e poder agregar para a casa de Deus, entendeu? Então, é o principal. Não é usar a igreja para isso, não. Ele está até com uma camisa ali, né? Comunicação por amor ao reino. E interessante dentro dessa fala do que a gente vai vendo é que o que mais nós temos visto quando a gente está falando de igreja de atualidade nos dias de hoje
é que os valores se inverteram. As pessoas querem usar a igreja para estar ganhando dinheiro. E aí, quando a gente ouve, fui pegando um pouquinho das falas do Tiago aqui, a gente foi ouvindo falar, e eu acho que é um exemplo, e que acho que para essa geração que a gente tinha que gravar bem essas falas, de que Deus ele precisa do coração disponível. Primeiro passo, você está disponível para fazer a obra. Pastor Fábio trouxe o amor a Deus. Quando você tem o amor a Deus e está com o coração disponível, o seu coração ele fica aquecido a querer o quê? Aprender e a querer se dedicar mais, porque o seu desejo é servir ao reino. A adoração é junto com o serviço, não é desconectado, é conectado. E aí a gente vê nos dias de hoje as pessoas, o que mais nós temos visto dentro da igreja são esses valores sendo perdidos. São as pessoas querendo utilizar de uma plataforma, querendo utilizar da igreja para se promoverem. Enquanto que a gente vai vendo aí que Deus ele nos chama para a gente estar usando o coração disponível. E a gente, dentro da fala do Tiago, ele falou algo que eu marquei ali, que foi o desejo de você querer aprender para você estar aplicando dentro do reino, algo que você pode usar. E às vezes a gente olha uma geração e fala assim, como eu vou servir o reino? Deus está te dando ferramentas aí na sua mão, basta você estar com o coração disponível de querer aprender para estar servindo ao reino. Você pode estar servindo através da mídia, através de um talento que Deus te deu, através da sua profissão. Utilize isso, entenda. Deus não te deu essa profissão em vão. É propósito, é para você utilizar no reino de Deus. E esse propósito precisa ser alcançado. Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos o seguinte, porque hoje existe que o pessoal usa o termo modinha. Eu não gosto de pegar modinha para falar modinha, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que sempre, porque tem sempre por quê. Vamos fazer isso. Por quê? Por que eu tenho que fazer? Lembra quando eu falei que ela começou a gravar e assim, no meu coração eu tinha que não, e ela teve que me apresentar o propósito, por que eu teria que fazer isso? Então assim, não que quem já estivesse gravando estaria com intenção, é que ele já tinha entendido isso. Às vezes a gente leva um tempo para entender. Assim como eu acredito hoje, tem pastores até hoje que para gravar algumas coisas são bem difíceis, né? Meio complicado ainda não estou totalmente não, né? Liberto ainda não, mas assim, de verdade eu acho que tudo tem que começar com propósito. E ele não foi, hoje ele está tirando fruto financeiro de algo que ele colocou o coração em Deus. E eu sempre falo, não é que você vai pelo fruto financeiro. Eu vou lá aprender porque isso que dá dinheiro. Porque na igreja é aquela história também, né? Quer aprender alguma coisa, vai para a igreja, depois você vira profissional, sai da igreja. Né? Isso acontece em outras áreas que eu não quero nem citar o nome agora. Também. Mas o que acontece é justamente isso, porque na igreja aceita, o irmão está ali, é irmão em Cristo, aquela coisa toda, e o mundo lá fora quer logo você profissional. Se você não presta, te joga logo fora. Mas a igreja tem que aceitar tudo. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que entender, que ele tem o desejo de aprender, que ele buscou excelência para aquilo que ele faz, como ele acabou de colocar. Ele sabe, mas tem alguém aqui que sabe mais do que ele, e ele suga do cara. Então isso são valores importantes para quem quer crescer, porque às vezes as pessoas elas sabem fazer duas coisas, fulano se acha melhor do que eu, só porque não sei o que, isso, aquilo, outro. Por que a gente tem que botar uma foto no Instagram? O que a gente quer comunicar? O que o culto está comunicando, né? Então acho que tudo isso é importante, porque de verdade a gente tem que comunicar o quê? O Evangelho. Isso aí. É o Evangelho que a gente precisa comunicar, e a gente vai comunicar como? Com excelência. Por isso que Jesus ia para os lugares onde ele conseguia acomodar 5.000 pessoas, e as 5.000 pessoas conseguiam ouvir o sermão dele. Isso é comunicação. Sim. Isso é o cara entender, isso é o cara ser atual. Entendeu? A pregação dele, ele trouxe um novo modelo de entendimento saindo de dentro do templo, onde isso acontecia para aquele grupo de pessoas. Então, assim, isso é comunicação. Ele sabia comunicar com as pessoas. E você aprender a atenção de famílias, você pega a passagem de João 6, você vai ver que eram famílias, e todo mundo estava entendendo o sermão dele, o que ele estava pregando. Ele não despede as pessoas, ele quer que alimente as pessoas. E agora? Como que a gente vai fazer isso? Então Jesus foi um comunicador assim, fora do comum. Ele comunica até hoje, e a gente sabe que é a pessoa do Espírito Santo. Então acho que a gente, como servo de Deus, a gente tem que aprender a passar a mensagem da melhor forma, mais leve, de fácil entendimento, com melhor acesso, com o nosso melhor.
E é aí que está a diferença. Cada um tem que dar o seu melhor naquilo que tem. Como eu falei, a gente tem uma estrutura? Tem. A gente é o melhor? E estamos muito longe ainda. Mas sempre foi aplicado. Desde a webcamzinha que a gente instalou aqui, a gente sempre deu o nosso melhor. A gente sempre orou antes, sempre colocamos Deus à frente, sempre falando, teve dia que a live caiu, teve dia que a internet deu ruim, né? Teve um dia que a gente veio para o EBD que tinha um fio arrebentado aqui, a EBD não saía por nada, nós oramos, acharam o fio arrebentado debaixo aqui, ó, debaixo do altar. Como que achar esse fio? Com 15 minutos, conseguiu, emendou o fio e a live foi para o ar. Então, por quê? Sempre desejamos comunicar a palavra de Deus. E a minha oração é que cada um, inclusive eu, que esteja aqui por trás de uma câmera, por trás de uma lente, por trás de alguma coisa, que tinha, vamos dizer assim, talvez com 30, com 15, com 5 e com milhares de pessoas ali online, que a gente comunique da melhor forma, sempre. Então, uma das coisas que a gente sempre tenta trazer isso aqui, que é essa excelência no trabalho. Por isso que ele fala que é uma cobrança, porque de verdade a gente quer entregar o melhor. Não para excluir as pessoas, não para tirar, mas a gente sempre, desde o começo, fala assim, vamos entregar o nosso melhor. Talvez você vá olhar algumas coisas e falar, pô, mas não tem nada, a igreja está, né, começando ainda, mas é o nosso melhor. É o que a gente sempre tenta dar, mesmo que seja com telefone. Dê o seu melhor. Ah, mas não é o telefone tal, com a câmera tal, o modelo tal, mas faça o seu melhor. Entrega o melhor para Deus. E eu acho que interessante, eu tinha marcado esses 2 pontos, até tinha anotado aqui. Eu acho que é um sofisma que a gente precisa quebrar na mentalidade das pessoas dentro da igreja. Porque por muitos anos a gente via, e o pastor Fábio tocou nesse assunto, e é interessante, a gente vê dentro da Bíblia, Daniel é relatado, ele é conhecido por quê? Porque ele tinha um espírito de excelência. Não é citado em vão, a Bíblia não cita isso em vão. E a gente vê dentro da igreja as pessoas olharem e falar assim, ah, não, eu acho que eu canto, vou lá cantar. Eu acho que eu sei fazer isso, vou lá fazer. Então, não, é para Deus, estou fazendo de coração. Mas é exatamente isso. Deus, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas dentro da nossa mente, que não é porque eu quero, eu tenho que buscar essa preparação. Eu tenho que preparar para fazer e dar o melhor para Deus. Eu tenho que fazer com excelência, buscar fazer com excelência. Dentro das minhas possibilidades, sim, mas dentro da sua possibilidade, fazer com excelência. Às vezes, o pastor Fábio trouxe esse exemplo do telefone, e é isso. Às vezes eu olho e falo assim, não, mas eu não tenho uma estrutura grande, então eu vou fazer de qualquer jeito. Tem pessoas que pensam desse jeito, mas Deus, ele age através da sua excelência, do seu melhor. Quando você dá o melhor dentro daquilo que você tem, Deus, ele começa a abrir portas, criar meios, gerar recursos para suprir e ali abençoar dentro daquilo que você faz, daquilo que você produz. Cara, quando a pandemia veio, aí já era a live que eu fazia no Instagram em casa. Eu fui procurar, como é que é o nome daquele negócio redondo assim? Aquela luz redonda que botava. Ring light. Hã? Ring light. Ring light, né? Pô, fui comprar aquilo, tava um absurdo, e eu não tava com dinheiro para comprar ring light. Eu fiz o meu ring light, irmão. Eu peguei uma caixa, peguei papel alumínio, coloquei, entendeu? Botei em cima assim, ó, lá onde que era o quarto, onde eu tinha uma mesinha com escritório, e botei a luz, e ali ficou o meu ring light, feito em casa. Eu falei, Senhor, não tem como ir na rua comprar, não tem no mercado, tá caro demais, triplicou, quadruplicou o valor. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu fiz, entendeu? Eu fiz. Então, assim, aqui acontece assim, pô, precisamos de uma luz de frente. Pastor, tem essa opção aqui, ó, não tem condição agora não. Espera aí, então compra essa lâmpada, é aquela ali que nós vamos fazer aqui. E a galera ia lá, montava e funciona. Detalhe, foi eu na má pegar essa luz. E funciona, entendeu? Então, assim, não é você vai usar de gambiarra para sempre, né? Então, hoje, como ele falou, a gente está indo para um lugar novo, já é uma outra estrutura, mas a mente já virou. Eu acho que a chave está aqui. Quando a mente vira, meu irmão. Isso aí. Quando a mente vira, aí a tua, aí tu vai querendo melhorar, entendeu? Pô, isso aqui já não está dando mais, galera. O que a gente vai fazer?
vamos se juntar, vamos ver o que pode fazer, porque ficar só na dependência do pastor. E o pastor, muitos deles trouxeram equipamento deles, André tinha câmera, trazia a câmera dele, então assim, eles se doaram também, o que eles tinham, eles também doaram. Sim. Então acho que isso aí, por quê? Filmava com a câmera dele, ele falava, gostou, igreja? A imagem está boa? Tá, mas a câmera é de André, não é da igreja, a igreja precisa ter uma câmera, o irmão está emprestando. Então toda essa mentalidade da igreja também de experimentar algo melhor, vira da gente poder investir, da gente poder receber uma imagem, uma qualidade melhor, e a mensagem também vai ser melhor. Você imagina, não precisa ter câmera e nada, mas você ir numa igreja que o microfone está chiando toda hora. E você tá o cara pregando, aí o fio não vai, tem que pregar segurando o fio aqui embaixo, porque senão, ou então dobra, bota um silver tape no fio, entendeu? E acaba que aquilo ali vai, né, atrapalhando um pouco aquilo que poderia ser entregue com a melhor qualidade. Então eu vejo assim, que de verdade nós precisamos assim, tá mudando a nossa mentalidade, virando uma chave, e aí a chave da nossa vida vai mudar. Não estou falando daquela mentalidade de falar assim, não, porque vamos ter isso e não sei o quê, e se você não tiver meta para alcançar também, porque você também tem que ir colocando meta, para você ir alcançando pequenas metas. Vamos trocar a câmera? Vamos. Pô, mas vamos pegar qual? Tem a câmera não sei o que lá, eu falo, essa não dá, meu irmão, vai vindo aí para uma mais, né, razoável, que vai atender a gente por um tempo, que a gente vai chegar, e nisso a gente está indo, né? O recurso vai chegando, as coisas vão chegando, e eles também vão entendendo. Sim. Porque também tem gente que para no meio do caminho, o pastor não investe, não sei o que, não, eles vão entendendo, e então vamos fazer assim, vamos fazer essa. Graças a nossa equipe nisso aí, ela também é bem compreensiva e ajuda bastante. Eu acho que é por isso que ganha, né? Eu acho que Deus abençoa, né? Não, o senhor falou eu acho que uma chave para você que talvez não conseguiu conquistar o coração do seu pastor ainda. Eu acho que o senhor deu essa chave, né, de como conquistar o coração do seu pastor, porque às vezes ele está preocupado com 300 mil problemas ali da igreja, e você está ali perturbando ele. Poxa, o pastor também não investe. Não, porque na minha igreja o pastor não investe. Porque talvez muitos vão ouvir isso aqui e vão chegar no outro dia no pastor e falar, poxa, pastor, o pastor Fábio investiu lá na igreja dele e fez, mas o pastor tá aqui falando o que chegou no coração dele. Foram pessoas que às vezes tiraram do próprio bolso, não é que a gente está falando para você tirar do alimento do seu filho, né? Mas assim, pessoas que investiram, poxa, eu queria tanto ter isso, poder fazer isso, mas poxa, a igreja não enxerga isso. Não enxerga hoje, mas talvez com a forma que você vai trabalhar ou aquilo que você vai investir é que vai conquistar o coração do pastor para ele conseguir olhar para aquilo ali, né? Porque ele está olhando para outros milhões de problemas que a igreja precisa resolver também, né? Uhum. Eu acho legal, acho que esse é um, né, bom caminho para você conquistar o coração do pastor para mídia, ou não é nem do pastor, porque coitado, às vezes o pastor também tá ali, tá na mão de tem uma junta. Mas às vezes a igreja, rapidinho, Thiago, ela não tem nem condição, mas tem um membro que pode doar, que ele vai ser tocado no coração quando ele vê. Você vê, quando André foi ver, André tinha câmera, André tinha drone, entendeu? Um monte de coisa. Porque ele começou a investir naquilo que ele também sentiu prazer. É o que eu falo, eu acho que as coisas de Deus são leves quando você tem prazer. Então, você nunca vai ouvir do cara assim, pô, eu já estou me doando aqui, e o cara não investe. Não, a questão não é essa, é quando você tem prazer. E quando você olha assim, né, e fala assim, poxa, não tem recurso, então eu vou gerar algo. Porque Deus me chamou para aquilo, é isso. A questão que eu vejo é, tu vai gerar algo. Porque às vezes tu vai gerar algo e vai despertar o pastor, a igreja, todo mundo para aquilo. E aí vai todo mundo se mover, aí não vai ser mais uma força só. Vai ser todo mundo se movendo em prol daquilo. E aí você consegue mover os corações. E aí aquilo que alcançava centenas de pessoas, passa a alcançar milhares. E aí o propósito vai aumentando, vai se cumprindo. Então acho que a gente tem que começar a entender por esse lado. Olhar, porque às vezes as pessoas desistem na primeira coisa, não investe, eu estou aqui me doando, eu estou aqui, eu não vou me meter mais, eu não vou pedir mais nada, eu não vou fazer. Eu acho que então você não tem propósito, porque é muito fácil você transferir uma culpa. E eu vejo essa galera investindo, né, naquilo que eles gostam, comprando e mostrando aí, nós vamos ter uma dessa aqui, calma, vai chegar. Eu falo, em nome de Jesus, nós vamos ter.
Porque a gente fala assim, é muito caro. A gente, não é a hora, vamos ter, mas não é agora. Entendeu? Então, é o tempo. Eu acho que essa chave precisa virar na mentalidade até de quem trabalha também. Não é só e isso vai fazer o quê? Com que a igreja também adote isso e veja isso como importante. Não como uma coisinha de rede social, de querer ganhar seguidores. Não, é além disso aí. Essa questão de um influenciar o outro aconteceu comigo. O André, a câmera dele, GoPro para botar no aquário da bateria. A imagem da bateria que vocês veem na live, da nossa live, ou é a minha GoPro ou é a GoPro do André. Por quê? Eu comprei uma GoPro por causa disso. Porque o André tinha a GoPro para botar no aquário. Falei, vou comprar uma também. Legal. Comprei uma GoPro, a gente bota no aquário quando vem. Tanto que a minha não sai da minha mochila. Que eu trago minha mochila sempre. Então, assim, hoje, podcast, é a câmera do André que tá ali. Eu comprei um microfone. Obrigada, André. Deus abençoe, André. Eu comprei um E microfone que fique desse. claro que o André é tecladista. Ele não é um membro rejeitado de outro ministério. É isso aí. Eu comprei um microfone desse aqui também para poder usar no podcast aqui. Então, assim, realmente é o que o pastor falou. Muito legal. É ter o amor pelo negócio, é fazer com prazer. E o André fazendo dessa forma me contagiou também. E a gente vai fazendo, entendeu? Não tem tempo ruim pra gente, né? Digamos assim. Então, é isso que a gente tenta passar para os outros, passar para o pessoal que trabalha com a gente aqui, que é uma coisa a se pensar, uma coisa a levar para frente, entendeu? E aqui eu tenho uma coisa que eu ensino aqui. Se não está se alegrando, não está com amor, não faça. Agora, a pessoa fala assim, a Bíblia fala que o amor é sacrificial. Tem hora que por você sacrificar não significa que você não ama. Uma mãe, quando vai ter um filho, ela sente dor. Sim. Mas ela já pega o filho no colo e ela já ama. Não é porque ela sentiu dor que ela deixou de amar. Entendeu? Então é isso que as pessoas têm que entender. Que tem muita gente que vem para a igreja com peso. Eu sempre falo, irmão, se você está pesado, não faz. Sim. Se você não sente no coração, a Bíblia fala que aquele que dê com alegria, que faça. Então, eu acho que a alegria ela tem que nos mover. Eu sempre falo assim, quando você não está mais feliz, trabalhando com Deus, fazendo algumas coisas, acende a luz amarela. Acende a luz amarela. E um detalhe, sabe qual é? Você olhar para o lado e ver quantas pessoas às vezes estão trabalhando felizes e você que é o infeliz da história. Então, tem algo errado com você. Não é com a igreja, não é com o ministério. Então, às vezes, a gente precisa olhar para dentro da gente. Né? Às vezes a gente não está bem, às vezes aconteceu alguma coisa no ministério que também pode acontecer, às vezes aconteceu alguma coisa com o próprio pastor, que também tem que ir até ele, porque isso vai gerar alegria, senão se gera arrependimento. Para que eu comprei essa câmera? Para que o que ele falou? Não é para o pastor, não é para o líder, não é para Deus. Então, quando você coloca a Deus, você nunca vai colocar o que você fez, seu trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia fala isso. Sim. Então você nunca vai ficar com essa pendência no coração de eu investi, eu dediquei. Não, eu de verdade me lancei e Deus me abençoou. Eu acho que esse tema foi bem propício. A gente fala da igreja atualidade. Eu acho que Deus está resgatando realmente, né? Bem nos nossos dias atuais é isso, a questão do amor à obra, ao serviço. O amor ao serviço, né? De servir a Deus, servir com excelência, servir com amor, servir com alegria. Deus ele está resgatando isso de volta dentro da igreja, que isso tinha se perdido, que a gente via muita gente que já levava o evangelho no ativismo, como um fardo. Não, eu faço porque tenho que fazer. É mais um dia disso. Mas eu vou ter que fazer isso porque se eu não fizer, ninguém faz. E aí a gente vai olhando e fala assim, Deus está restaurando isso novamente dentro do coração da igreja nos dias atuais, dentro dos nossos corações, né? O entendimento de que eu tenho que servir, mas servir com alegria, servir com amor, com prazer. Eu pego o exemplo dos discípulos, quando a gente vai olhar a vida dos discípulos ali em Atos, esse dia eu estava olhando, pescou uma oração que os discípulos fizeram. Os discípulos, em meio a uma das maiores perseguições que eles estavam sofrendo, a oração deles não foi que cessasse a perseguição. Foi assim, Deus, aumente a minha fé,
para resistir às perseguições maiores que estão por vir. E a gente vê a igreja nos dias de hoje, valores, como é que eles se inverteram ao longo do tempo, é que, tá doendo, eu paro. O pastor não fez do jeito que eu queria, paro aqui também. Fulano, me olhou assim, eu vou parar. E a gente vai vendo que o entendimento mudou, né? E aí, quando a gente pega essa frase do ensino, fala assim: Deus, não cesse a aprovação, não. Aumente a minha fé para resistir à aprovação e continuar te servindo com alegria. E aí a gente olhava porque eles vão até a morte adorando a Deus daquele jeito. Isso me lembra também que assim, eu posso ser até um neném na fé, né? Mas assim, não nego que aconteceu já, a hora de eu estar frio, entendeu? Porque a gente, quando você é da técnica, querendo ou não, às vezes você tem que se fechar um pouco para o que está acontecendo no culto, para você focar no que você está fazendo. Então, assim, às vezes acontece de você estar querendo ser muito profissional, você está querendo ser muito técnico, e você acaba esquecendo do principal, que é você estar ali para transmitir a passagem, transmitir a palavra. Então, assim, já aconteceu de eu estar me sentindo dessa forma, e graças a Deus eu tive o discernimento de falar assim: Deus, tira um pouco de mim isso de profissionalismo e tenta fazer eu focar na palavra. Fala o equilíbrio, né, na verdade. Então, assim, tentar... assim, já aconteceu de eu estar ali no computador, o louvor me tocar de uma forma que eu parei. Eu deixei na câmera principal e ajoelhei ali mesmo e fiquei. Então, assim, isso é importante, porque se o pessoal da transmissão, o pessoal da comunicação está sentindo isso, com certeza ele está comunicando isso para quem está em casa, porque o trabalho do pessoal da transmissão, o trabalho do pessoal da mídia, ele não vai atingir só quem está no conforto de casa, no sofá. Ele vai atingir quem está no hospital, ele vai atingir quem está passando por alguma dificuldade. Então, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa comunicação e essa conexão com Deus. Então, assim, às vezes acontecia de eu estar muito focado ali no técnico, no profissionalismo, de às vezes eu esquecer o mais importante. Então, assim, eu orava a Deus isso, falava: Deus, faz eu sentir o que eu tenho que sentir e poder transmitir isso. Então, muitas das vezes aconteceu isso, eu não posso negar isso. Então, às vezes o pessoal que trabalha na mídia sente isso, falar para eles que tem que focar nisso, tem que orar a Deus isso sempre, para você esquecer um pouco o profissionalismo, esquecer um pouco a técnica e focar no mais importante. Entendeu? Até que eu estava conversando com vocês, que eu estou revendo The Chosen, e Deus conversou com Marta e com Maria ali na casa de Lázaro, que Marta estava focada em servir, em fazer essas coisas, e a Maria estava focada no mais importante, que é no que ela ia levar para sempre, que é a palavra. Então, assim, isso tudo, isso aí me lembrou essa questão que eu passei. Então, assim, é importante focar nisso, lembrar isso. Servir adorando, que é o que a gente tenta fazer. Mas você adorar servindo, acho que facilita, se você tiver essa mentalidade. Sim. Eu vou adorar a Deus através do meu serviço. É que quando você coloca o serviço primeiro, você se depara, às vezes, nessa dificuldade de ir para o próximo passo, que é adorar. A adoração ela tem que vir antes. Sim. Eu acho que facilita a forma de trabalhar para Deus, né? Eu acho que a gente falando aqui dessa atualidade, transmissão, eu acho também o seguinte: a igreja não encena, é difícil. Então é a realidade do que a igreja está vivendo. Então quando você começa a alcançar as pessoas em casa, é porque também é uma verdade ali. Porque isso aqui não é uma novela, não é uma coisa gravada para chegar e é um cenário, vamos ter emocionar lá e aquela coisa toda. Então, assim, de verdade é aquela verdade que é transmitida. Porque estamos ao vivo, mano. Errou, né? Caiu o copo d'água, né? O pastor fez uma graça ali e agora, né? E a galera pega, faz figurinha, quando acaba o culto já tá. Então, assim, de verdade, é aquela verdade, você vai atingir o que ele falou. Aquela pessoa no hospital, aquela pessoa que às vezes está trabalhando embarcado, né? Aquela pessoa às vezes está no seu horário de janta, no plantão,
e às vezes está ali acompanhando a gente no domingo, Tá na enferma, quarta-feira, em casa. ou então não deu, mas no outro dia ela vai, chegou em casa, ela vai colocar lá o culto para poder assistir. Então a gente tem vários testemunhos a respeito disso. Pessoas que receberam o link. Então, assim, a gente tenta transmitir aquilo que de verdade a gente está vivendo aqui no culto. Entendeu? Então, se a gente estiver também vendo a batalha espiritual, lá na casa dela também vai sentir que está acontecendo uma batalha espiritual. Então, assim, eu acho que a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Junto, e eu sempre quis mostrar isso. Não adianta mostrar o que a gente não é, cara. É o que a gente é. E às vezes até eu brinco, tá ao vivo. Que, ó, aumenta esse som aí. Pô, esse ar-condicionado não tá bom, não? Se fosse um lugar, todo coisa. Não fala assim não na câmera, não age desse jeito não. E não tem jeito. Se você me restringir, meu irmão, eu não consigo, eu travo. Eu travo. Você falar, tem que fazer assim, não pode isso, não pode aquilo e tal. Pronto, eu tenho que esquecer que tem câmera. Se eu ficar lembrando que tem câmera, aí eu já me travo, eu não sou eu. Então, e fake eu não gosto. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente busca na maior coisa que ele falou de estar transmitindo. Por quê? Porque ele está vendo que é real. Ele não está ali só para passar uma imagem, porque se ele tivesse, ele estava preocupado só com a imagem que ele vai passar. Não que quem está na mídia não tem que se preocupar. É igual quem está tocando não se preocupar com a nota que vai colocar. Seja o que for, eu estou voando aqui na presença, mas tem hora que não tem jeito, aquele instrumento o cara larga, ajoelha, como já aconteceu aqui, de pessoa estar fotografando, daqui a pouco está chorando, tomado, tem que tirar o telefone da mão. Então, assim, já vivemos coisas aqui sobrenaturais, de verdade, para poder, mas é aquilo, a gente tem que transmitir de verdade o que a igreja vive, e é o que a gente quer viver, é isso, é uma verdade em Deus, uma adoração que você acabou de colocar genuína, e a igreja sentir, e agir aquela pessoa que está do outro lado, no outro dia, no mesmo momento, sentir na mesma forma. Eu até queria testemunhar assim, em relação à mídia. Eu tinha um bom preconceito, assim, mas muito mesmo. Principalmente das fotinhas de gente adorando. Nossa, isso me dava uns nervos, sabe? Se chegava, eu tô adorando aqui, chegava um, eu já olhava assim do tipo, querendo comer o fígado, sabe? Tipo, me deixa, sabe? E, ô menino, quer falar? Vou dar oportunidade pro Mateus. E aí, eu fui num evento de pastoras, um congresso de pastoras e esposas de pastor, que é o MEP, para quem não conhece. E nesse tinha uma menina, uma fotógrafa, mas, nossa, a menina era tão detalhista. Eu via algo nela que me chamou a atenção desde o começo do congresso. Algo me chamou a atenção nela, porque eu realmente tinha muito preconceito com isso. Do tipo, caramba, qual o sentido disso? Para que postar com pessoa adorando e tal? E aí, aconteceu lá um momento bem marcante, assim, onde eu fui muito ministrada. E depois eu fui, no grupo, eles mandaram as fotos. E uma das fotos era o momento em que o Senhor tinha falado algo lindo comigo, muito profundo. E ela tirou a foto no exato momento em que o Senhor estava falando comigo. E aquela foto, para mim, ela teve um significado. Ela eternizou, olha que coisa linda, ela eternizou uma memória, sabe? Que eu saí de lá e quando eu cheguei em casa, parecia que eu podia voltar para aquele momento. Caramba, aquele momento foi o momento em que o Senhor... E aquilo quebrou aquele preconceito naquele momento comigo. O outro momento que quebrou realmente... Assim, ali quebrou totalmente o preconceito mesmo. Eu vi a importância daquilo. Mas quando a gente necessita do instrumento, a gente dá mais valor ainda. Que foi quando a gente parou no hospital por conta do Mateus. E aí teve uma noite, a gente assistiu o culto algumas vezes, alguns momentos a gente assistindo o culto, ele tinha uma intercorrência e o culto rolando ali no celular e o negócio acontecendo lá. Então, a gente via, né, o quanto a igreja estava presente, estava dentro do hospital com a gente, entende? E aí teve um dia, que foi o dia 21 de abril desse ano, a gente estava assistindo o culto lá de Macaé, da nossa igreja, né? Parque Aeroporto. Também tem Instagram. Eu estou muito midiática, né? Tá certo. Tá no lugar certo agora. Mas eu estava assistindo
a gente estava assistindo o culto e a pastora Marcela começou a profetizar sobre a gente. Senhor, vai lá naquele hospital, vai lá, Senhor, visita o Mateus, visita... E, gente, a sensação para quem está no hospital, a sensação que a gente se sente lá muito sozinho, a gente tem hora que a gente não tem mais o que orar, não tem mais palavras, você já fala, Deus, cura, 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 você não tem mais palavra. Então, assim, ouvindo aquela oração da pastora Marcela ali, clamando pela gente, chorando, a igreja, a gente ouvia o clamor da igreja pelo nosso bebê e por nós, para que a gente continuasse de pé. Ali eu falei, meu Deus do céu, que ferramenta, sabe? E naquele dia, eu lembro desse dia porque na madrugada de 21 para 22 foi quando ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aquela oração, eu lembro que a pastora Marcela falou assim, Deus, eu creio que nesse dia ainda teremos uma resposta do Senhor. E, enfim, de outras palavras que ela lançou naquela oração. E que a gente conseguiu se fortalecer, entendeu? A gente se fortaleceu através de um celularzinho como esse. Assistindo um culto, a gente se fortaleceu para uma grande batalha que na madrugada a gente teria. E que não sabia ainda. Né, que foi quando ele teve a parada cardiorrespiratória e o Senhor trouxe ele de volta à vida. E a gente ali teve força para orar, para clamar, e nessa hora a igreja estava o quê? Dormindo, cada um estava na sua casa dormindo. Mas antes disso o exército já tinha orado, já tinha entregado a gente. Então, assim, perdão, você que eu já tive raiva de você que tirava foto. É porque às vezes, realmente, né? Às vezes você está no altar, você encontra uma mãozinha ali perto de você. Qual é o limite disso, Thiago? Também, né? Então, É bom falar de repente. eu ia até falar mas eu isso. sou muito grata a Deus por esse ministério. Eu ia Tem até feito falar diferença sobre nessa isso. qualidade. O que acontece? Como eu disse, a gente tem que equilibrar, né, a questão da técnica e da conexão. Então, quem tira foto, quem filma, porque, por exemplo, a gente aqui tem uma câmera móvel. Se o voluntário que está com essa câmera móvel tem alguém recebendo alguma coisa grande de Deus, não é legal a pessoa abrir o olho assim, de repente, tem um cara ali com a câmera gigante assim na cara assim, da pessoa. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. Por exemplo, a gente teve o retiro agora recentemente, que a gente foi lá filmar, eu e o André, e muita gente, depois de estar lá recebendo de Deus, e amigos, né, nossos, a gente chegou lá, eu falei, aí as fotos que a gente tirou. Todo mundo falou, nossa, que lindo e tal, o momento que eu estava ali, realmente o que aconteceu com você. Ter essa sensibilidade de você levar uma lente comprida, que você consiga dar um zoom, porque você consegue tirar uma foto longe da pessoa, entendeu? Você está no momento de que a pessoa está recebendo alguma coisa mais sensível, você não chegar perto dessa pessoa, entendeu? Você não botar a câmera na cara dela. Então, você tem que ter essa conexão a ponto de você ser sensível a esse ponto, entendeu? Então, aqui, às vezes, tem um momento que o pastor faz chama o pessoal aqui para o altar, a gente não filma. A gente passou para os voluntários isso, falou, gente, nesse momento, não filma, não aponta a câmera para ninguém. É interessante, né? Aponta a câmera para o pastor. Ou pega de trás das pessoas, para não mostrar o rosto de ninguém. Porque, às vezes, isso é um motivo da pessoa nem vir aqui na frente. Isso é uma coisa... Né? Exato. Então, assim, a pessoa ela vai ficar com vergonha, vai falar, vou lá na frente, o cara vai botar a câmera no meu rosto. Entendeu? Então, assim, às vezes o pastor chama para uma coisa sensível. Ele chama, você que está tendo algum problema X, que é uma coisa que a pessoa não quer que ninguém saiba, não é legal. Entendeu? Você botar a câmera focando aqui, assim, pegando daqui para lá. Muito interessante. Entendeu? Então, assim, o nosso púlpito, ele fica aqui. Então, não é legal você pegar o pessoal que vem aqui para frente, que o pastor vai orar por eles, você botar a câmera para lá na cara deles. Entendeu? Então, você tem que ser sensível a esse ponto. Então, aqui a gente faz utiliza dessa ferramenta, desse meio de né? filmar, exatamente para isso. Então, assim, a gente vai, desce, a câmera não é móvel? A gente vai, desce, vai lá atrás, filma por trás deles, para mostrar só atrás da cabeça, para não saber quem é. Entendeu? Legal. Então, porque isso pode até rolar burburinho, né? A gente sabe o que acontece. Então, a gente evita isso. E a gente já ouviu de pessoas já andando pelas igrejas falando que acaba, não vou no altar, porque senão o pessoal vai me filmar, vai estar tirando foto minha ali. Exato. É um momento que eu quero ter a privacidade do meu Deus e realmente é uma bela dica que a gente se utiliza, né? Desse limite ético. Sim. Que a gente precisa ter como aprendizado, né? Tem uma coisa que a gente observou
quando eu cheguei aqui, num dos podcasts aqui, a gente está gravando o podcast na Igreja Nazareno da Enseada, de Rio das Ostras Enseada. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamou a atenção é o recadinho, tem um recado, é uma placa, né? Acho que era aquela placa É a ali. Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, com a Lei Geral de Proteção de Dados. E muito importante isso, né? Porque alguém na maldade, de repente, pode querer, né, levantar uma ação contra a igreja porque as suas imagens podem ocasionalmente ser expostas, né? E onde que teve esse... Isso aí foram eles mesmos, porque é um aviso, como eu falei, eles estudam, né? Que então legal, eles né? acompanham isso e tudo, então eles falaram, vamos colocar a pessoa saber que está sendo filmado. Então você já sabe que está entrando num lugar onde que aquilo ali já está acontecendo algo e pode ir para as redes sociais. Na entendeu? própria ficha de inscrição de membros da igreja tem uma cláusula informando que a gente pode utilizar a imagem deles nas nossas redes sociais e a pessoa, quando se torna membro da nossa igreja, ela assina isso. Exatamente Que para legal. evitar esse problema. Essa lei de proteção geral de dados é para avisar os visitantes, no caso, Sim. que a gente avisa, até a 7ª fileira da frente, a gente filma. Se você não quiser ser filmado, fique atrás. Tem opção. Sente atrás. Que legal. Entendeu? Então, assim, Gente, olha que interessante. e o gente. próprio Pede pra pessoal, isso. o pessoal das fotos, eles sabem que geralmente eles focam em tirar foto dos membros mais antigos, entendeu? Que estão acostumados Que tá e não ok. vão ligar. Que legal. Então, assim, você pode ver o Instagram que geralmente é as mesmas carinhas que vão aparecer lá. Não é um pessoal novo, visitante, a gente tenta evitar porque a pessoa pode não se sentir confortável, a gente não Legal. conhece ela ainda. Então, depois que ela Nazarena, dá o uhul, a gente conversa mais, né? Conhece mais a pessoa e a gente passa a filmar mais. Mas a gente deixa claro essas regras assim exatamente para evitar esse tipo de constrangimento, né? E tudo mais. E eu acho isso aí já fica uma dica. Eu acho que já, como tem sido produtivo, uma dica já para o pessoal das mídias, das igrejas realmente, né? Já fica esse alerta, pega essa dica aí que foi dado, que é bem importante ter esse limite, ter esse senso de ética, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E a parte da comunicação, você delimitar o espaço. Então, isso é bem importante. Isso é primordial. E aí que a gente inventa das ferramentas. E isso aí já é um alento que a gente vê, e eu fico olhando, né, que as igrejas, antes a gente usava aí a importância da mídia, mas a importância também de eu ter uma mídia preparada. Uma mídia, o pastor Fábio falou ali, que foi eles estudando para estar se adequando. Então, é isso, é essa visão. Você tem uma mídia, você não é uma mídia de qualquer forma. Não, vai lá, toma o celular e sai tirando foto de quem você quiser, do que você quiser, faz de qualquer jeito. Não, é você ter uma equipe preparada, uma equipe qualificada. E eu acho que é essa visão, Deus ter chamado para esse tempo. Isso aí, eu vejo assim, uma importância de você buscar esse equilíbrio. Porque às vezes, vamos falar de uma realidade, quando a igreja, todo mundo se conhece, é uma congregação ainda que está começando, não tem problema, todo mundo sabe como é que é todo mundo. Só que depois que a igreja vai crescendo, vai vindo muita gente nova, você também tem que pensar de forma mais abrangente. Então é aí que você tem que dar dando passo. Agora, se você já começa, está numa congregação, está começando o ministério de mídia já com isso tudo, você já está um passo à frente, entendeu? Porque você também tem que aprender com os erros dos outros. Você não precisa cometer os erros, né? Aí vem aquela história, quem que você segue? No sentido de quê? Quem que você aprende? O que que você faz? Né? Tá vendo bobeirinha? Em vez de estar evoluindo, crescendo? Não que você não pode ter um momento de lazer, de descontração, você pode seguir quem você quiser, você é livre. Mas o que a gente quer dizer, às vezes, as pessoas, é o que você falou, só é mídia na hora de pegar o telefone para tirar foto no culto e postar, acabou ali, ele não quer saber mais de nada. E assim, graças a Deus, essa equipe, eles estão em casa, eles estão no churrasco, a gente está no churrasco fazendo, está conversando. Quanto churrasco nosso foi quase reunião, né? Mas não foi reunião pesada, foi alegria, pô, isso, aquilo, outro, olha só. Então, é o que eu estou falando, vive isso, a galera está vivendo isso aí. Então, é uma expectativa que
As pessoas têm que viver esse evangelho que, de verdade, não é só para estar no culto, não é só para aparecer na rede social. Há uma preocupação, né, deles estarem preparando a galera que está chegando. Isso aí. Porque a galera que está chegando também tem que se adequar no mesmo ritmo. Já vai ensinando. Isso, porque a gente sempre fala, ó, Tiago pode não estar aqui, André pode não estar aqui, Jans pode não estar aqui, fulano pode não estar aqui. Por quê? Às vezes se encosta no líder, não, ele que sabe. Não, eu pergunto para ele. E às vezes pode ser daquela pessoa ser transferida, né? Ir morar em outro lugar, acontecer alguma coisa. Então a pessoa tem que estar com a equipe toda já no mesmo ritmo. É da mesma forma que eu trabalho aqui. Qualquer hora Jeová pode me chamar. E aí, como é que vai ficar a igreja? Tem que ter uma sequência. Jesus fez isso. Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu amo essa passagem. Eu amo porque ele falou o quê? Ele falou assim, ó, eu subi até aqui, vim até aqui. Pô, mano, Jesus falar isso, ele é nosso aqui, lá, sem mão para poder chegar. Pô, mas ele falou, ó, eu vim até aqui, vocês vão fazer coisas maiores. Então isso hoje é a mensagem, quando eles vêm para a reunião de liderança, eles recebem sempre, entendeu? Que de verdade eles têm que fazer pessoas melhores do que eles vão ser bons líderes se de verdade eles fizerem discípulos melhores do que eles, e essa é a minha concepção também, como pastor. Tem que ter pastor aqui que, entendeu? Que vai muito mais além do que aonde Deus já trouxe. Vai dar sequência de uma forma absurda. Pô, pastor Fábio, mas esse que pastor Fábio foi embora, morreu, papapá, e agora o cara, em tantos anos, meu irmão, o cara, é isso, essa é a intenção, não é assim, era bom quando ele estava aqui, poxa, que falta, pô, olha só, não é mais a mesma coisa, não, pode sentir saudade de mim, eu sempre brinco, pode, mas as coisas têm que fluir melhor, e aí eu vou ter aquela falar assim, pô, o cara cumpriu a missão dele. Sim. Então de verdade não é cumprir a missão, não é você ser o centro, é você que sabe, é você que detém, todo mundo depende de você. Muito lugar gosta disso. E às vezes tem gente que não gosta nem de dar conhecimento para o outro, nem de dar a chave para o outro. Então eu vejo dessa forma o seguinte. Então como que eles aprenderam? Buscando, lendo, estudando. Como que eles falam? Buscando, lendo, estudando. A gente até conversando antes que você falou assim, mas você já trouxe curso para a igreja. Tudo que tem de produtivo a gente sempre tenta agregar aqui. Ou então manda alguém para fazer, para poder aprender, para poder passar. Então, esse também é sempre um investimento que as pessoas, às vezes, elas têm que ter esse entendimento de fazer. Que às vezes vai falar assim, pô, mas vou chamar o cara aqui, vou pagar tanto para ele falar sobre isso. Faz, cara, investe. E às vezes a gente investe, né? E nem todo mundo vem, entendeu? Vem um grupo mas você já conseguiu semear no coração de alguém. Isso que é importante. E eu acho, pegando esse gancho aqui, vou até mudar um pouquinho mas eu acho interessante. E eu vou até dar um breve testemunho, né? Pastor Fábio, eu já conheço o Pastor Fábio há muitos anos, né? Quando eu falei, acertei a data do batismo dele, não foi por acaso, né? Eu me batizei junto com o Pastor Fábio. É verdade. Nós nos batizamos juntos, 23 de fevereiro. Não tinha nem barba nesse rosto. Tinha não. E eu gravo uma frase que ele sempre falou, e onde eu passo eu falo, né? Que o Pastor Fábio sempre foi um discipulador na minha vida. Fui discípulo, tive a honra de ser discípulo do Pastor Fábio, e algo que ele sempre plantava. Eu lembro uma passagem que ele citou uma vez para mim, que foi de João 1. Eu fui acompanhar ele numa pregação numa igreja assembleia lá na Rua da Marbel, lá. Ele foi pregar, eu fui junto com ele. E ele citou a gente no carro conversando, ele falou de João 1. Foi a passagem dos discípulos, realmente, né? Quando Natanael pergunta para Jesus, aí vem para seguir Jesus, e Jesus fala para ele, vem e veja. Primeiro ele está olhando para Natanael falando assim, vem, anda comigo, pode andar comigo, vem ver o que eu faço. E aí depois quando ele fala, não, já te conhecia, fala sobre Natanael, que é a passagem, desde a figueira, e Natanael fala assim, realmente, verdadeiramente és o Cristo. E aí Jesus fala para ele, eu acho interessante a resposta de Jesus para ele, você me acha que eu sou Cristo apenas por conta disso? Vem, só porque eu te vi, mas vem, anda comigo, porque vocês irão e farão coisas maiores que eu fiz. Vocês verão a graça, a glória de Deus de uma forma tão grande, e sempre foi nesse sentido, de preparar,
novos líderes. E aí dentro disso vai uma pergunta para o pastor Fábio, porque ele sempre teve esse desejo no coração de preparar novas pessoas, preparar novos líderes. Hoje, quando você olha para o cenário, nosso cenário da igreja atual, qual a maior dificuldade que o senhor olha e vê em as igrejas estarem preparando novos pastores? Você vê que cada vez tem diminuído mais o número de pastores. O senhor falou da idade de 2006, pastor foi a primeira licença do pastor pastoral, pastor Fábio como pastor, menos de 30 anos, correto? Não vou precisar citar a idade, mas menos de 30 anos ele tinha. ele tinha menos de 30 anos. Nós dois, pela graça de Deus, ela foi depois dos 30, mas eu também tinha menos de 30 anos quando fui. Eu adoro dizer que eu sou mais velha que ele. A minha primeira licença. E hoje, quando a gente vê a gente tem visto dificuldade. Hoje você não vê mais pastores novos sendo formados. Você vai ver a pessoa querer ir para o ministério depois dos 40, depois dos 50, e a gente vai ver ele com Jesus. Os discípulos, a maioria ali eram novos. Qual dica que o senhor dá, qual conselho, como que o senhor vê essa situação, essa dificuldade, né, que tem se apresentado, e qual déficit que isso ocorre dentro da igreja de não formar pastores novos? Então, eu vejo, na verdade, dois cenários aí. Existe, talvez, por um lado, essa parte de que existe pastores, as pessoas querendo se dedicar mais à sua vida, à faculdade e tudo mais, mas, por outro lado, eu já vejo um movimento também de outros jovens se dedicando, até pelas redes sociais. Você vai ver que tem uma galera hoje que influencia, né? Mas, assim, essa dificuldade, talvez, de formar nova liderança, se dá, talvez, no aspecto de as pessoas, talvez, terem um coração totalmente entregue para poder ensinar e para poder aprender. Porque, às vezes, tem dificuldade com pessoas de quê? De ensinar, dela parar para ensinar, porque ensinar não é fácil, né? E às vezes tem gente que quer ensinar, mas não sabe transmitir tudo. Jesus, de verdade, ele foi um líder que preparou líderes, e assim, eu acho que o pastoreio hoje, dentro da visão mais antiga, era justamente essa. O que era? Era você cuidar das ovelhas. Então essa era a visão. O pastor tem que cuidar das ovelhas. E como é que levantava líderes? Aí quando o pastor prepara líderes, os líderes começam a cuidar, ajudar o pastor a cuidar do rebanho, o pastor não faz nada. Quem faz tudo para ele é fulano, é ciclano, é beltrano. Então é essa mentalidade que tem que se mudar. Porque de verdade, quando você cria líderes que eles vão te ajudar, o que acontece? Minimiza o trabalho de todo mundo. Ninguém fica sobrecarregado. E as pessoas acostumaram com aquele pastor que prega de manhã não sei aonde, vai não sei para cá, está no enterro, está no casamento, está aqui, está ali, prega hora de madrugada, levantei e tal, e não sei. Cara, esse cara é demais, esse cara é fera. E às vezes o cara se preparar para uma pregação, trazer uma pregação domingo, abençoada, não que o pastor não vai fazer mais nada disso, mas muitas vezes ele vai se preparar mais, focar naquilo de cuidar dos seus líderes. Foi o que Jesus fez. Tinha 70, daqui a pouco reduziu para 12. Quem ia para o monte com ele eram 3, e quem reclinou no peito dele era 1. Então você vai vir numa sequência de que a gente tem que aprender isso também, entendeu? Que de verdade você tem que vir preparando em níveis de liderança, que existem níveis, entendeu? Existem níveis, só que as pessoas já querem chegar logo naquele nível máximo e não querem passar pela etapa. Então, às vezes, muita gente desiste pelo meio do caminho. Por quê? Porque o discipulado dele tem um preço. E esse preço muita gente não quer pagar. Então, talvez esse vácuo que pode se dar é por causa da condição daqueles também que não querem pagar o preço. Aí eu falo, tanto de ensinar, porque ensinar dá trabalho, quanto de levar o tempo de aprender e amadurecer. Porque tem gente que talvez vai amadurecer mais rápido, né? E tem outros que vão amadurecer com mais um tempo. Então, acho que isso tudo tem que ser colocado na balança e ver também qual realidade é essa que a igreja vive, porque acho que cada igreja também vive uma realidade. Que eu vejo muitas igrejas hoje que são muito focadas em preparar líderes. Eu acompanho muitas, não sei se é porque isso também, desde que você citou, isso já é um anseio, uma coisa que eu vejo que é bíblica e que as igrejas precisam aprender, os ministérios precisam aprender. Por quê? Tem gente que fala assim, líder de ministério, vamos dizer assim. Eu já vi muito isso.
Meu Deus, eu tive que pegar a panela, eu tive que arrumar a igreja, e não sei o que, e tal, misericórdia, mas é para a glória de Deus, né? Tudo isso. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Se você está fazendo tudo ainda e já tem um monte de gente no teu ministério, alguma coisa está errada. Quando Jesus está ali pregando, e vou voltar em João 6, porque foi o que Deus colocou comigo no coração, o que ele fala? Ele fala assim, vocês podem me dar um dinheiro que eu vou ali comprar pão? O que ele fala? Onde iremos comprar pão? Foi. Entendeu? Mas quem que ele cita para poder ir comprar? Quem que ele deixa? Ele deixa ele traz um problemão para os discípulos, coloca na mão deles. Vai lá. E aí? Verdade. Vai comprar pão. Você olhando na ótica de líder, quem tinha que resolver o problema? Senhor, mas a gente não tem e tal. Jesus volta, peraí, porque ele queria ensinar algo. Sim. Mas não tem mais nada? Não, apareceu um garoto aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí? Aquele dinheiro, talvez dava para comprar muito mais do que aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele fala assim, então senta aqui comigo e pede para o pessoal se sentar aí em tanto em tanto. E ele vai lá, dá graça, parte o pão, dá para os discípulos, agora fala, vai distribuindo. Quem é que faz a outra parte? Ele continua? Quem vai é os discípulos, você está delegando. Mas ensinar primeiro, muitas vezes, vem um confronto. E tem gente que fala assim, problema, estou fora, isso aqui é teu, pastor, não é meu. Vê se eles falaram isso para Jesus. Senhor, onde nós compraremos? Sempre junto. Entendeu? Não é o pastor e não é o liderado. Vamos caminhar junto. Então a gente vai trabalhar junto. Mas tem coisa que o líder ele vai colocar o desafio para o liderado crescer. E é nessa hora que de verdade você vê. Aí que abre o vácuo. Quem quer crescer e quem não quer. Sei. Porque muita gente vai fazer o quê? Como eu falei aqui antes. Eu tenho isso, tenho faculdade, tenho aquilo outro, tenho não sei o quê. Vou ficar pagando um preço aqui. Vou vir sábado de tarde. A única hora que eu tenho, porque domingo já tem culto. Não, eu tenho que jogar meu videogame. Não, eu tenho que estar no meu futebol. E como é que você prepara a nova geração que não está disposta a pagar o preço? Abrir mão. Se evangelho é isso. Então, muitas vezes, começa nesse pequeno detalhe. Não é só ler o livro, entendeu? Olhar 10 maneiras de ser um bom líder, olhar 10 maneiras do que eu não devo fazer como líder. Opa, estou preparado. Porque todo líder ele vai ter que pagar um preço. Uma hora não tem jeito. Você vai ter que pagar. E, às vezes, é isso que as pessoas, talvez, precisam entender dos dois lados, porque eu não vou culpar um lado só ou só o outro lado, porque eu acho que a gente também vem de uma época que, tipo assim, o pastor era aquele cara que tinha que estar pegado em tudo. Vamos aplaudir esse homem, esse é o cara. E acabava gerando a mentalidade até da própria igreja de se o pastor não tiver, se o pastor não tiver, mas não isso funciona. dava até vaidade no coração quando as pessoas citavam isso do pastor. Aí, meu pastor é o pastor. Eu e o pastor estava morrendo, porque a saúde dele está acabando, ele não cuidava da casa dele, não cuidava da saúde, não cuidava da família, entendeu? E muitas vezes quando ele ia ver, ele estava sozinho, porque ele não formou nem liderança para estar com ele. Então, assim, eu enxergo dessa forma, como você falou assim, né? Quando o André fala para Natanael, encontramos, vem e vê. Aí chega lá, Jesus falou assim, vocês vão fazer coisas maiores. Porque ele entendeu quem era Cristo, mas Cristo sempre colocou o líder, ele está sempre, um pai e um filho. O pai não pode estar batendo no peito, eu sou melhor do que você, eu jogo mais do que você. O pai é um incentivador, e o líder tem que ser um incentivador. Vai dar certo, vai acontecer, vamos conseguir, entendeu? Então acho que assim, essa questão de liderança, essa é uma ótica que eu entendo dentro do círculo que eu alcanço. Entendeu? Talvez tem coisas muito maiores por aí, como eu falei, estou aprendendo ainda, estou estudando ainda, estudo sobre isso, porque eu tento aplicar isso hoje aqui na igreja, até onde a gente chegou, eu tento cuidar muito da minha liderança hoje, de abraçá-los, de fazer com que eles tenham contato, entendeu? Com seus liderados, da mesma forma que eu gosto de ter, justamente para a gente atravessar esse Jordão e começar uma nova etapa na nossa igreja, na nossa vida, e a gente muitas vezes vai ter que atravessar o Jordão das nossas vidas, entender a chave de virar alguma coisa, de mudar, de não ser mais aquele cara que tem como estar em tudo que é casamento, tem que fazer todos os aniversários e estar em todas as orações. Isso precisa acontecer, mas aí você passa por algum outro lado, por aqueles que não entendem,
que fala assim, agora o meu pastor não é mais esse, agora não sei o quê, porque não entendeu. É aquela pessoa que quer cuidar do filho, mesmo ele casado. É isso aí. Entendeu? Não entende que o filho cresceu. Entendeu? Que muitas vezes ela vai ter que se desprender, não deixar de amar o filho, mas fazer com que o filho, entendeu? Possa viver a vida dele amando ele assim. É a mesma coisa do pastor. Você vai amar o pastor, mas o pastor está aqui, está ali, e tem outros pastores. Aí, para encerrar essa parte aqui, para você ver hoje aqui na igreja, né? Nós temos cerca de 10 pastores na igreja, temos mais uma ministra local e temos mais uma equipe que já está se preparando para poder fazer o seminário. Então, assim, eu glorifico a Deus por isso, entendeu? Onde nós convivemos já há bastante tempo junto aqui, e tem gente que está comigo desde que começou o ministério, como pastor, e está aqui até hoje, desde que a gente começou há 14 anos atrás, e continua aqui sendo pastor auxiliar, entendeu? Então, assim, eu vejo que isso é algo que Deus de verdade ele tem gerado no coração da igreja, no nosso ministério, e eu creio que isso aqui está só começando, que tem coisa muito maior para poder acontecer, e que de verdade os nossos líderes aqui, pastores, possam crescer. Estamos chegando num tempo daqui a pouco de abrir novas igrejas, abrir frente de trabalho em outros lugares, e eu creio que ainda tem muita expansão e muito reino para a gente estar, né, alcançando o reino de Deus na terra. E o senhor falando aqui me fez lembrar, eu lembro de uma situação, pastor Sidney, foi o nosso primeiro pastor lá em Aquários, uma vez ele falou comigo quando eu assumo a JD pela primeira vez, lá na igreja de Aquários, de que um bom líder, você pode fazer o melhor trabalho que fez possível, mas você só é um bom líder se você, na sua ausência, a sua juventude funcionar melhor na sua ausência do que na sua presença. Mesmo sem você estar ali, ela funcionar. E se você preparar alguém para te substituir, você não vai estancar ali em você. Se você não tiver, parou, morreu, não vai acontecer. E isso foram frases, algo que marcou na minha vida, que eu trouxe para a minha trajetória. Eu falei assim, realmente, dentro dessa caminhada a gente precisa, dentro das nossas igrejas de hoje, a gente precisa estar com a nossa visão voltada para preparar novos líderes. E eu acho que uma chave que o senhor falou aí agora, a gente pega essa passagem de Natanael, é relacionamento. Líderes terem relacionamento com a sua liderança ter relacionamento com os seus liderados. Estamos precisando melhorar o nosso relacionamento. Antigamente era melhor, hein? Tinha mais coisas, você me chamava para mais coisas, agora aí, ó, tá tudo ocupado. Vai ter churrasco. Comemorar a vaga nova de emprego. Glória, viu? Glória. O povo prospera, mano. Aí, ó. O povo trabalha e o povo prospera. E é isso. A gente via isso, essa tecla era muito batida, o relacionamento, de como ele produz o efeito de crescimento, porque você traz a sua liderança para você gera características na sua liderança, ela pega a mesma visão do líder, você consegue transmitir para ela. É uma coisa você estar num tempo de mesa com o seu líder. Outra coisa é você falar apenas daqui de cima do púlpito, falar assim, eu quero que seja assim, assim, assado. Outra coisa é você chamar a pessoa para andar contigo, tomar um café, comer um churrasco. Opa, é de Deus, hein? Comer um churrasco, sentar à mesa, e ali quando você consegue transmitir isso de forma, atinge muito mais gente. E aí eu vou usar aqui o exemplo para a mídia. O pastor Fábio está batendo até aqui de João 6, e aí eu vou puxar até esse gancho, né? Porque a gente vai ver ali em João 6 que, olha que interessante, eu estava vendo um estudo do Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva estava fazendo, ele é um arqueólogo, e ele falou que dentro daquelas 5.000 pessoas, que quando Jesus estava se comunicando, ele utiliza ele trouxe comprovando ali que os discípulos, ele divide os discípulos em lugares estratégicos para serem porta-voz da mensagem que Cristo estava transmitindo aqui. E eu falei assim, cara, olha que interessante. Eu peguei, reduzi o pastor Fábio de 70, reduziu em 12,
e aqueles 12 se tornam porta-voz de Cristo. Quando eu tenho uma liderança coesa, a minha liderança acaba sendo um porta-voz do meu pastor, e eu tenho liderado, meus liderados coesos, eles são porta-vozes da minha liderança. Eu acho que é uma chave que a gente precisa... Cara, é porta-voz da mensagem. A gente tem aí. que entender. O cara que está pastoreando na igreja, cara, ele tem uma mensagem para entregar. E é isso que as pessoas têm que entender. Qual a mensagem que Deus quer entregar hoje para essa igreja local? Eu vejo que é isso que as pessoas têm que voltar a ter essa essência. Né? O que Deus está falando com a igreja? O que o Senhor está falando conosco aqui, de forma coletiva? Porque aí você vai para o teu quarto, Deus vai falar algumas coisas que só você sabe, que ninguém sabe, entendeu? Então, assim, Deus fala de uma forma coletiva, de uma forma com a igreja brasileira, né, com a igreja do estado do Rio de Janeiro, com a igreja de Rio das Ostras, e aí ela vai falar com cada igreja local também, e aí vai falar com cada ministério até chegar naquela individual nossa. Então, assim, é algo que eu vejo que a gente precisa, né, buscar e ver qual é a mensagem que Deus está dando, porque se essa mensagem não chega, vai ser aquele telefone sem fio que vai chegar tudo errado. E aí vai ter o que? Deturpação. E aí quem tirar um tio dessa palavra aqui já está o que? Condenado, irmão. Então a gente tem que transmitir na maior, como que eu vou falar, fidelidade possível daquilo que Deus quer. Eu acho que essa é uma batalha do pregador, dele fazer o que Deus quer, não o que ele quer, né? Então a gente precisa entender isso. Existe uma mensagem e essa mensagem tem que ser propagada. E o que eles tentam, como mídia? Transmitir aquilo que a igreja está vivendo, aquilo que Deus está revelando para a igreja, entendeu? Naquele momento, como a pastora falou aqui, poxa, eu não gostava, eu também não, mas como que a igreja, alguém vai olhar e vai falar assim, pô, isso aqui parece que a galera está vivendo algo diferente, através da foto, através dos cortes, através do vídeo. É a forma atual que Jesus usou para comunicar. É isso aí. Era muito mais fácil ele estar na sinagoga lá dentro, falando para aquele grupinho ali menor de pessoas e debatendo lá junto com os fariseus ali, sem fazer muito esforço. Agora, propagar mensagem para 5.000 pessoas sem microfone, sem caixa de som, amigo, tem que ter gogó, tem que ter estratégia, tem que ter forma, que até aquela questão da acústica do local que ele pregava ali, da montanha, também tinha tudo a ver para poder a voz chegar mais longe possível. O local estratégico, a gente serve um Deus que é estratégico. E aí a gente olha, e aí dentro disso até ia perguntar, quais os maiores preconceitos que vocês veem, talvez dificuldades que têm surgido referente à mídia, trazer mídia, você está trabalhando com a mídia. Eu vejo a mídia hoje como uma forma de uma potência muito grande de evangelismo, mas como o pastor trouxe aqui o exemplo, a gente traz esse exemplo de Jesus, ele próprio Cristo, quando os antigos da sinagoga, ele teve o que? Sofreu preconceitos, porque eles queriam que viesse Cristo e fizesse o que? Da forma antiga. E hoje, quais foram os maiores desafios, os maiores preconceitos que vocês viram nesse passo de falar assim, eu preciso também estar me adaptando para me estar atingindo o maior número de pessoas? Tem alguma coisa na cabeça agora? Tem. Então fala aí que eu tô pensando aqui. Tem. Então, o que eu vejo, essa questão de preconceito, vamos começar pela luz. Que luz na igreja? Eu ia até falar isso. Né? E hoje a gente ouve pastores próximos. Então, que luz na igreja e tal. Então você vai vendo toda a mudança, tem que perguntar o porquê. Né? Então hoje assim, a gente sabe que isso veio do estilo americano, aquela coisa toda, e a luz ela traz um ambiente. Então você favorece o ambiente. Mas para buscar Deus precisa favorecer o ambiente e tal. Poxa, você pode orar em qualquer lugar, mas por que Jesus manda a gente orar no quarto? Para não ser visto, certo? Porém, quando Davi vem, que ele se despiu, né, todinho da coroa de rei, eu até falei isso domingo, ele estava na frente de todo mundo.
Verdade. Né? Mas Jesus fala para não orar, para não fazer na frente de todo mundo. Porque, na verdade, não é só a questão do lugar. É a questão de onde está teu coração. Então ele está falando assim, ó, guarda o teu coração. Ele fala, não faça como quem? Como os fariseus que vão para as praças públicas para quê? Para mostrar que está orando. Davi não queria mostrar que ele estava adorando. De verdade, o coração dele estava tanto adorando que ele arrancou a coroa, que ele arrancou a roupa de rei e falou assim, aqui eu sou um servo. Então você vai ver o nível do coração que ele desceu do coração humano dele e foi crescendo no coração de servo. A esposa dele lá não entendeu isso, porque o coração dela estava na coroa, estava daquele jeito como o quê? O pai dela era, que Saul foi o cara que ficou mais distante da presença de Deus. Isso aí. Ele não se preocupou com a arca, como é que estava. Davi não, Davi a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca de volta. Então assim, você vai ver o que tem também. Por quê? Tem pessoas que estão atrás da câmera para quê? Para poder tomar o lugar de Deus, para poder aparecer. Então isso vai gerar, só que a gente não pode se basear por aquilo que está errado. A gente tem que se basear por aquilo que está certo. Quando Jesus veio pregando para a multidão, eu não via nenhum fariseu pregando assim, pelo menos que eu, até onde eu li na palavra ali, ele estava em praça pública querendo mostrar, mas Jesus não, Jesus estava pregando a verdade. Entendeu? Então assim, eu acredito que muitas pessoas erraram, inclusive a Gi colocou aqui, eu também vejo que esse coração de câmera era para quem queria meio que aparecer. Não era, então, se eu chegar aqui hoje e bater aqui hoje, não, porque precisamos, porque isso, mas Deus mudou a mente, né? Mudou a mentalidade, é o que eu falei, você tem que de verdade entender o propósito. Então, quando você entende o propósito, você pega aquilo como uma grande ferramenta e vai usar para quê? Para o fim dela, que é propagar a palavra, a mensagem. Então, são essas coisas que nós precisamos entender. Porque a televisão até pouco tempo atrás era o quê? Também não era de Deus. A internet não era de Deus. É considerado do diabo. Então você vai e pega isso e hoje está todo mundo meio que mergulhado. A igreja hoje tem filme no cinema. Vamos ver agora, estamos na época que a Forja, que filmaço. Nós fechamos uma sala de cinema aqui com a igreja toda. Levamos centenas de pessoas para o cinema. Pô, já pensou a pessoa que foi excluída da igreja por causa de cinema? Lá atrás. Então, de verdade, assim, a gente tem que estar entendendo que a mensagem ela tem que continuar sendo pregada. E agora Deus vai usar formas, né, coisas para poder continuar anunciando. Então, você pode usar o telefone para estar vendo uma palavra, ouvindo, se edificando, e ao mesmo tempo vai ter gente que vai estar usando para a parte de prostituição, pornografia, aparecer, vaidade. Então, é aquilo, é como você utiliza. Então eu vejo assim que esse preconceito surge desde o momento que as pessoas não sabem talvez separar, dividir e ver o que de verdade que fim tem aquilo ali. Pô, se não tiver luz na igreja, a gente vai adorar do mesmo jeito? Se o fundo não for preto, não tiver câmera filmando, a gente vai adorar do mesmo jeito? Você adora com câmera ou sem câmera? Você adora com luz ou sem luz? Você adora com parede preta, branca, azul, amarela? Qual cor da parede que você adora? Depende disso para você. Você não vai no culto do lar, você não adora do mesmo jeito que você está adorando na igreja? Irmão, é o teu coração que está corrompido. Aí que está o problema. O problema não está nas coisas, porque se você for a mesma coisa ali, entendeu? Para adorar a Deus, independente, de como você vai se comportar num lugar ou no outro. Você é a mesma pessoa para adorar o Senhor, é o que você precisa. Então agora não, vê a câmera. Fora da câmera. Até brinquei aqui no começo, né? Tá filmando, né? Porque se não tiver, vou orar de olhar. Porque na câmera eu tenho que mostrar que eu tô, né, orando, sou homem de oração, sou adorador. Pegar a melhor pose. Aí tá lá, você já vê o olhinho assim, né? Se tá olhando, se não tá. Então eu acho que tudo nisso, o preconceito vem do que a gente quer de verdade mostrar. A gente sabe que tem uma geração antiga que vem disso aí, isso é a geração nova. Não demonstrar realmente que houve uma mudança, que houve uma transformação, que não é por câmera, que não é por seguidores, que não é por nada disso. A gente viu agora há poucos dias um cantor falando
não fui receber meu prêmio, porque não é por isso, a competição de quem vai trazer primeiro a música traduzida, tal, para chegar, para bombar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E aí é aquela história, onde está o coração. E eu não estou falando aqui me botando num patamar alto não, porque a gente tem que vigiar. Porque de verdade, 3, 4 elogios que recebe, cara, o coraçãozinho já palpita. Então a gente tem que vigiar realmente e se colocar como pessoas que estão aqui servindo ao Senhor. Então assim, eu tenho a minha ótica dessa visão de onde que vem o preconceito. Às vezes a atitude de algumas pessoas que em vez de estar adorando de verdade, sendo aquela pessoa em todo lugar, vai buscar seguidores, vai buscar holofote, vai buscar aparecer, porque isso sempre existiu. Não é por causa que tem uma luz agora ou porque tem uma câmera. Tem gente que quer público. Antigamente não tinha tanta câmera, mas eu vou pregar na igreja tal. Quantas pessoas tem? Então essa igreja, uau! Vou preparar aquela. Vou preparar aquela mensagem. Não, irmão, para pregar ali no lar da irmã. Lá da irmã, então vale qualquer coisa. Pode qualquer coisa, entendeu? Claro que a gente sabe que existem distinções entre uma coisa e outra, mas é onde está o coração da pessoa. Sim. Então eu vejo por essa parte aí. Vamos para as considerações finais, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem que usar preto na mídia ou se eu quiser usar verde na mídia assim, não tem problema? Tem que ser preto. Tem que ser o preto. Isso vai até Isso entra no quesito de sensibilidade também. Até porque, assim, o que acontece? O preto, ele te camufla mais, né? Querendo ou não. Então, digamos assim, se você usar uma cor muito chamativa, você vai até desconcentrar o irmão que está numa oração, que está prestando atenção na palavra. Porque a qualquer momento a gente está aqui andando para lá e para cá, a gente caminha durante o culto, atrapalha até o pastor, entendeu? Que se distrai fácil. Porque, por exemplo, a gente está caminhando lá para trás para fazer alguma coisa. Então, ele está aqui pregando, ele se distrai com a gente. Ele já até falou isso. Então, assim, é para chamar o menos de atenção possível e de ter reverência, entendeu? Porque a partir do momento que você está caminhando aqui, você está passando na frente dos irmãos, você tem que abaixar, você tem que andar da forma mais capciosa possível, para você não chamar a atenção de ninguém. Entendeu? Então, assim, você usa preto para isso. A gente vende preto, a camisa do uniforme é preta, exatamente para isso, para a gente não chamar atenção, o mínimo possível de atenção, para a gente tentar passar o máximo despercebido, entendeu? Okay. Então, assim, a partir do momento que você usa uma cor que não seja o preto, você acaba chamando muita atenção, entendeu? Então a gente usa o preto por causa disso mesmo. Todo mundo falando, tem que usar preto. Não é rock and roll, não, né? Pelo jeito, eu acho que eu quis chamar a atenção aqui hoje, que eu sou o único que não estou de preto. Ninguém falou nada. Quis brilhar. Tiago, dá um recado aí para... Tem tantos jovens aí querendo trabalhar para Deus, querendo fazer alguma coisa para Deus. Deixa aí um recado aí para alguém que quer começar a fazer algo para Deus, por algum começo, quer dar o primeiro passo. Sim, assim, se a pessoa estiver querendo seguir na mídia, né, tudo mais, para ser parte do Ministério de Comunicação de alguma forma, eu até fiz um plano da Bíblia, daquele aplicativo Holy Bible, que é sobre comunicação. O nome é Comunicando o Reino. Então, assim, é um negócio muito legal. Eu gostei muito desse plano lá. A mídia que lê Bíblia, viu? Que indicou sobre o que é servir na mídia, na comunicação, né? O que é comunicar o Evangelho. Então, assim, eu acho muito legal para você ter um discernimento do que é, porque às vezes você tendo discernimento do que é, você vai saber onde você vai se encaixar. Porque a comunicação, aqui a gente tem vários ramos que a gente segue. Então, assim, a gente tem a comunicação, mas da comunicação você tem o social media, você tem o Instagram, você tem a foto, você tem o som, você tem a luz, você tem a live, você tem tudo isso. Então, assim, você com certeza vai se encaixar em algum lugar. Então, assim, se você quer seguir, você procura a gente. Eu e o André, a gente faz parte do grupo do Mídia Digital, do JN Distrital. O André faz parte do Brasil.
Então, assim, a gente... JNI, gente, é Juventude Nazarena Internacional. Às vezes tem gente que é de outras denominações e não sabe o que é JNI. O que tanta JNI que eles falam? Tá aqui. Então, assim, qualquer coisa, a gente está disponível. A gente já cansou de, em outras igrejas, fazer consultorias para a mídia dessas igrejas. Então, assim, a gente está disponível para ajudar, a gente está disponível para fazer o reino crescer. Então, se você está aí vendo a gente, escutando a gente, saiba que a gente está aqui para ajudar. Então, qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisar, fala com a gente está disponível, a gente quer fazer o reino crescer, de qualquer forma. Isso Então, é multiplicação. Então, pode procurar a gente está disponível Pegou a aí. visão. Virou a chave. Pensando o quê, gente? Nazareno é tech, é pop, é agro. Fala, pastor, dá um recado aí para os nossos jovens. Vou deixar Colossenses 4,6 que fala assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então, assim, eu acho que o alvo é cada pessoa. Ser temperado, né? Ser, ter uma quantidade equilibrada de sal, ser agradável, entendeu? Porque não é só focar no todo. Não adianta você olhar só para todo mundo se você não mirar uma. Então, muitas vezes, a mídia começa com uma, entendeu? Começa com uma. Como você quer comunicar aqui? Né? No seu bate-papo, na sua conversa. Tem gente que não quer conversar com uma, mas já quer milhares. Opa, isso aqui eu quero. Então, acho que a gente primeiro tem que aprender a comunicar aqui. Se é comunicação, se é atualidade. A atualidade a gente está... Né, acho que o nosso foco aqui foi de mostrar que a igreja hoje está mergulhando nessa questão de mídia social. Né, isso é uma das coisas mais atuais. Agora, a IA. Né, a gente não falou sobre isso. Né, inteligência artificial, montar sermão, um monte de coisa. Como é que vai ser isso? Pô, já pode, eu pego, ela vai me dar o tema santidade. Opa, 8 pontos de santidade aqui, eu quero 8 pontos de santidade. Vai lá, vai te dar, como é que é isso? Você vai poder pregar o sermão da IA? Então, assim, é como a gente vai querer comunicar e o que a gente quer comunicar, porque existe um propósito. Então, acho que a gente tem que cumprir o propósito. Não é só uma questão da igreja estar moderna. Meu pastor agora pintou a parede preta, meu pastor agora comprou uma câmera, meu pastor investiu nisso, na mídia, preparou o som, vamos ter uma transmissão boa. Mas o que a igreja está comunicando? Não é só a questão de passar uma boa imagem, não é só uma questão de ter um bom som, ter uma boa estrutura de iluminação. Qual é a mensagem que a igreja está passando? Então, acho que o maior investimento é numa mensagem que você quer realmente passar. Aí vale a pena investir. Entendeu? Aí vale a pena sim preparar a igreja da melhor forma, né? Do maior entendimento. Não sei se vocês já viram, tem uma onda agora de igreja branca, toda branca por dentro, toda pastel. Então, estão saindo, entendeu? Da questão do preto e aquela coisa toda. Então, assim, depois você procura. Eu já vi, tem uma no sul já, tem umas 3 igrejas já no Brasil que tá. Então, assim, acho que às vezes vira até uma coisa assim: opa, já lancei aqui. O outro, opa, eu já lancei lá. E de verdade é o que você quer comunicar. Não estou criticando, não. Sim. Entendeu? Mas tem mensagem, tem palavra, pode ser, como ele falou. Por que não verde? Não, porque é discreto. Você imagina que esse pessoal que trabalha na beira de estrada, qual é a roupa deles? A maioria deles? Laranja, amarela. Por quê? Para ser visto. Para não né? morrer, né? Você vai ver e com aquelas faixas brilhosas. O propósito ali né? é forte. É isso aí. Agora você vai o cara que está dentro do exército, ele está camuflado dentro da mata para quê? Com a roupa cor de quê? Então, não, é porque as pessoas têm muita ideia assim, preto, né? Até onde eu aprendi que vocês me ensinaram que a parede preta é para melhorar a luz, a imagem, não foi isso? Não é nada obscuro, não é nada de modinha, é por causa da filmagem e tudo mais, não é isso? Exato. Eles que me ensinaram, tá vendo? Eu aprendo com eles também. Então, assim, tem toda uma situação por trás, entendeu? Então, acho que o recado que eu deixo é isso. É o que você de verdade está querendo comunicar. É a mensagem? É a palavra de Deus? Ou você só quer se autocomunicar? Entendeu? Olha como é que eu sei, olha como é que eu prego, olha a minha mensagem como é que é poderosa, olha como Deus tem feito aqui comigo e através de mim, entendeu? Ou de verdade é a mensagem do Evangelho,
é o poder de Deus. Então, o que eu deixo assim, vale a pena investir, vale a pena você estudar, se preparar para pregar a mensagem que Deus quer transmitir a cada pessoa, a responder com forma agradável, temperada com sal, para ser uma coisa boa e você comendo sem insosso. Não adianta a gente fazer uma coisa insosso. A pessoa aquele prato lindo, cheio de cor, cheio todo bonitão, e quando você come, está insosso. Entendeu? É aquela história, a igreja toda midiática, toda coisa, mas quando você, cadê a presença de Deus? Aonde que está? Então, de verdade, pode ser aquela simplesinha, mas tem que ter a presença, tem que ter a graça, tem que ter manifestar. Pode ser uma mega, mas você vai ser visto. Ah, mas o pastor nem me conhece. Não, mas o pastor preparou pessoas ali para te abraçar. Você foi na igreja, você foi recebido, você foi acolhido, você foi encaminhado para uma cela, para um ministério, seja o que for. A igreja te abraçou, entendeu? Então, acho que assim, é isso que a igreja de verdade precisa apregoar, e isso fica aí, né, essa mensagem. Obrigado por essa oportunidade. Poxa, gente, a gente que agradece, né? A gente que agradece vocês estarem aqui, abrindo as portas e por também estarem aqui conosco, aqui contribuindo, como a gente tem sempre falado, né? E a gente tem falado, hoje a gente falou bastante de comunicação, e o nosso objetivo do nosso podcast e o desejo do nosso coração foi de equipar as igrejas, equipar as juventudes. A gente está estimulando a eles esse desejo de servir e equipá-lo, dar ferramentas para que eles possam estar servindo a Deus ali de todo o coração, e esse é o nosso objetivo. E no dia de hoje a gente vê aí, mais uma vez, a gente tem alcançado esse objetivo de estar equipando, trazendo essa ferramenta para a gente venha estar atingindo essa juventude, essa geração, que a gente venha estar também atingindo pastores, que a gente falou parte de pastores aqui, nosso coração venha estar sempre voltado para dentro desse desejo de formar novos líderes e de relacionamento, que vai trazer crescimento do reino. É a ideia do nosso podcast aqui, gente. E para encerrar, eu quero demonstrar realmente essa ideia, que é: abra a sua caixinha. Permita abrir a caixinha da sua cabeça e da sua mente para receber ideias, para receber dicas que podem fazer toda a diferença, que pode facilitar que o evangelho chegue na vida de outras pessoas. E para isso, para a gente encerrar aqui, eu quero que nós temos 3 caixinhas aqui. Ele falou sobre contribuir, vocês contribuíram muito hoje. Eu vou aproveitar a palavra contribuição para dizer: nós não temos patrocínio e por isso não temos como abençoar ainda as pessoas que têm contribuído com o nosso podcast. Fala, meu filho, você também quer contribuir? Mas a gente não tem conseguido ainda abençoar pessoas que vêm aqui para contribuir. Mas a gente quer aqui, já que eu estou falando sobre abrir a caixinha, eu quero que você escolha uma caixinha. Abra a sua caixinha, porque a mensagem é: abra a sua caixinha. Às vezes tem coisas muito boas para se explorar, coisas muito boas que você vai descobrir, que você vai encontrar prazer, e às vezes coisas não tão boas. E quando você se depara com algo não tão bom, é que você vai descobrir até onde Deus quer te colocar. Porque às vezes você está aí sofrendo, penando, está pesado o teu ministério porque você está no lugar errado. Então abra a sua caixinha para descobrir que existem coisas novas para se explorar. Explora aí, Thiago. Escolhe uma caixinha. Pastor, escolhe uma caixinha, outra caixinha salva pra gente. Vamos ver quem é aqui. Vamos ver. Abre a sua caixinha aí. Vamos ver se você vai explorar coisas boas, muito boas. O que é, Thiago? Ih, rapaz. Ih. Veio escorpião, aranha. Aranha. Aranha, não sei. Acho que é aranha. Pode comer. Bom? Às vezes a aparência não é tão boa, né? Mas valeu a pena explorar. Isso é injusto, né? Sempre esbarrou, pastor. Olha! É o que, pastor? Meu Deus, é forte. Olha que coisa linda. Não é de plástico. Será que isso aqui é uma mensagem que vai chegar alguém rosa lá em casa? Olha aí, Deus.
O nosso é um sapinho. Feinho, mas deve ser gostoso. Tem que dividir, Jefão. Que isso, pastor Jefferson? Tem mais? Ah, é porque eu não sabia o vou que ficar tinha na aqui caixa. Com o meu filho. Tem um monte aqui. O pastor vai ficar com aquele donuts ali só pra ele. Eita, não vou Vai ter que levar levar pra pra pastora casa. Luiana. Vou levar um pedaço, tá gostoso. Mas é isso. Abra a sua caixinha e deixa Deus te usar. Valeu? Fui! Valeu.